estamos ao vivo para a primeira edição do Mitando FCI. Perdão por não aparecer a tela logo de começo, não sei o que aconteceu, né? Logo quando entrou não apareceu a nossa tela, mas é isso. Vocês que estão assistindo, estamos na nossa primeira edição do Mitando FCI. E estou aqui com os dois co-hosts, o Nilson Fala aí, e pessoal. Nat, Natália. Oi, boa noite. E com um convidado ilustríssimo, que é o nosso querido professor Eli Lucas, fundador do projeto e quem garantiu que tudo isso pudesse acontecer. Explicando um pouquinho para vocês sobre a proposta do nosso podcast. É uma conversa, não é uma entrevista, uma coisa mais informal. A gente só tá aqui para trocar uma ideia, para falar sobre como surgiu o projeto e outras curiosidades aí que vocês vão colocando no chat. Eli, cadê o nosso mestre? E aí, gente, boa noite. Estou por aqui. Obrigado pelo convite. Eu não sei quem é mais doido, sou eu ou vocês, né? Vocês inventam as coisas, eu abraço, eu invento as coisas, vocês abraçam, vamos embora, né? E é isso, né, gente? Bem, mais uma vez, explicando para todo mundo aqui. Isso aqui é uma conversa, a gente vai trocar ideia. E eu já vou fazer logo a pergunta para o nosso convidado, né? A primeira pergunta já. Eli, explica aí pra galera de onde veio essa ideia de criar o projeto, de onde veio essa coisa aí de fazer esse projeto ser o que é, se o senhor tinha essa expectativa de ter crescido tanto. Cara, na verdade, não existia uma pretensão muito grande no que ia acontecer, não, a princípio. Você e Nilson estavam lá comigo desde o início, e sabem que a coisa começou muito sem pretensão. Eu estava em uma escola que uma das atribuições que eu tinha no momento era envolver os alunos em atividades fora da escola. Então, era uma luta que isso foi começou em 2012, ali em Gatiá, né? Porque a gente não tinha uma gama muito grande de atividades acontecendo aqui no estado, né? E isso era um problema. Então, eu comecei a tentar inventar coisas, envolvi os meninos em eventos da área de segurança. Lembra, a gente fez aqueles robôs lá do Esquadrão Antibombas e tal, foi uma doideira. E aí, em 2013, quando a gente retornou de um evento em São Paulo, eu resolvi criar um projeto para levar a ciência e tecnologia para escolas públicas, porque eu fui aluno de escola pública. Então, eu vivi toda essa realidade aí de dificuldade, de falta de recursos muitas vezes. Sabia do potencial dos alunos das escolas públicas, que tem gente muito inteligente que às vezes só não tem oportunidade. Eu acho que é a mesma coisa escola particular, em termos de recursos humanos, infelizmente muitas vezes não há oportunidade. E aí comecei a criar. Na verdade, a ideia era levar palestras aí para as escolas públicas, né? Nilson, inclusive, foi uma das cobaias aí. Eu lembro que na primeira semana de projeto, lá em outubro de 2013, a gente foi para Lagarto e no meio da palestra eu chamei Nilson lá na frente. Bora, Nilson, vamos para aqui para frente. Mas eu botei ele para falar lá para a galera, coitado, adolescente na época, nervoso mais do que tudo, tremia. Mas foi lá, pegou o microfone tremendo, falou, apresentou. Você também, 2014, 2013 também, na Foi, primeira semana, né? Levei você para dar uma entrevista numa rádio lá no interior que a gente tava foi. apresentando. Poço Verde, inclusive essa escola, a história que toda vez ele conta, é uma história muito bonita, vou pedir pra ele contar, já aproveitando o gancho. E foi bem assim, lá no negócio da escola. É uma escola, né, afastada, aí o pessoal até fez uma brincadeira lá se ia ter Coca-Cola, se ia ter... vai ter Coca? Como foi um negócio mais ou menos assim? Isso, na verdade, marcou muito o projeto, porque Sim, foi uma das primeiras lições que vocês tiveram, né? Porque a gente ia para Poço Verde. Poço Verde é uma cidade do interior aqui de Sergipe, um sertão aqui de Sergipe. E eu tinha trabalhado nessa escola quando eu estava com 19 anos. Eu peguei um contrato no estado de aula de física lá. E eu queria voltar lá, porque é uma escola que eu fiquei fã pela organização, pela capacidade de gerenciar os recursos ali que os meninos tinham. A escola toda arrumada, toda pintadinha, você não via risco na parede e tal. Muito legal, escola pública, onde estava praticamente todo mundo da cidade, pouco importava se era o funcionário ou o patrão, os filhos estavam todos ali. E quando eu falei que a gente ia para lá, né, para Poço Verde, tinha uns bonitinhos lá que ficaram com as gracinhas, né? Ah, será que tem Coca-Cola lá? Será que tem não sei o quê? Será que aconteceu? Será que lá existe tal coisa? Isso me incomodou muito, porque uma das coisas que eu sempre prezei dentro do projeto, e na verdade para a vida, é ser humilde, né? Você saber que você não é melhor do que ninguém, você não tem mais do que ninguém, não importa. E aí eu chamei a gurizada lá na época, há 7 anos atrás, dei um puxão de orelha, disse, ó, vocês não estão indo lá para ensinar nada para ninguém.
Vocês estão indo lá trocar experiências. Então, as pessoas de lá têm coisas para ensinar para vocês e vocês têm coisas para ensinar para elas. Então, baixem a bola e vamos lá para aprender também. E aí, foi dito e certo, porque a gente chegou na cidade, 3 horas de viagem, né? Então, porque foi um ônibus, quem te alugou o ônibus não era essas Coca-Cola todas. Aqueles ônibus lá. Foi uma emoção grande. E aí, quando a gente chega lá na cidade, dessa vez, inclusive, acho que a gente dividiu, né? Nilson ficou na turma que foi para Lagarto um dia depois, eu acho, e Hélio ficou na turma de Poço Verde, que era um grupo grande, a gente dividiu em 2 equipes. E aí, a gente chegou lá em Poço Verde e a gente enfrentou uma coisa muito legal que marcou o projeto até hoje. Que foi assim, a gente chegou e a escola não tinha auditório, então os alunos eles pegaram as cadeiras deles, né, Hélio? E levaram para um pátio que tinha lá, um pátio coberto, colocaram as cadeiras no lugar e assistiram Foi. 1 hora de palestra, 1 hora e meia de palestra, mais de 100 alunos em silêncio, prestando atenção, interagindo. Quando eu vi algum sussurro, alguma pessoa falando alguma coisa, era normalmente os meus alunos, eu tenho que olhar feio, né, para poder chamar atenção. E aí no final... Pior que era mesmo. E aí no final, os próprios alunos da escola pegaram as suas cadeiras, levaram de volta para a sala, arrumaram as salas, voltaram e varreram de novo a área lá, né? Então, cara, isso para mim marcou muito, porque foi uma demonstração de educação, de cuidado com o patrimônio que era deles, pô, aquela escola ali, essa história de que a escola é do governo, não, a escola é nossa, a gente paga por ela, então eles cuidaram daquela escola ali, e eu já conhecia a escola, eu já sabia que esse era o nível ali da galera, de engajamento da galera. Eu lembro que em 2006, quando eu dei aula lá, 7 anos antes, né? 7 anos antes desse evento aí, os meninos tinham feito uma mostra de artes e ciências e eles fizeram uma apresentação sobre escavações e tal, e eles colocaram quase 3D de areia dentro da sala, forraram a parede toda com os papéis lá que pareciam uma caverna, fizeram pinturas simulando pinturas rupestres lá, e no fundo da sala tinha um caminhozinho que dava para o fundo da escola, eles fizeram uma escavação, colocaram os ossos lá para representar o que seria. E quando terminou o evento, foram os alunos com as pás para tirar a areia de novo, para varrer a sala, deixar limpa para as aulas de segunda-feira. Foi uma comitiva no sábado lá para poder limpar a escola, para poder acontecer a aula na segunda-feira. Então isso marcou muito. Vocês bem sabem, né, que agora toda vez que a gente usa um lugar, a gente tem que deixar limpo. Sim. Então a gente vai lá, usa o refeitório de uma escola, quando termina tem a equipezinha lá que vai limpar, varrer, passar pano, tal, deixar tudo certinho. E começou por causa disso, por causa dessa escola lá, desse exemplo aí que a gente recebeu da escola lá. Que massa. E foi lá em Poço Verde que ele me puxou lá pro negócio da rádio, né? Tava lá na apresentação normal, aí tinha horário de almoço, depois tinha um tempinho para o pessoal descansar. Aí ele pegou e disse, Hélio, vem aqui. Aí, beleza, né? Fui. Entrei num carro lá, aí não, a gente vai estar indo a gente tá indo pra rádio, você vai dar uma entrevista lá. Assim, na hora. Então, você acabou virando garoto propaganda, né? Porque na época você deu entrevista várias vezes pra TV, Sim. rádio, não sei o que, tudo eu botava você, porque você reagiu bem à prova de fogo, então já botei você oficialmente aí no time das entrevistas, né? Ele mencionou 2013, eu lembro que eu só tinha um mês de projeto. E primeiro dia dele, ele disse, falou, toma, ferro de soda, vai soldar um negócio ali. Eu achei isso incrível, porque em casa mal pegava uma faca para cortar alguma coisa. E no primeiro dia do projeto, ele já me chamou mandando soldar. E em Lagarto, eu tava lá tranquilo, assistindo a palestra, aí de repente ele me chama. Aquilo eu cheguei a travei assim, tanto que ele conta que eu peguei o microfone e fiquei assim, pra cima, pra trás. Isso mesmo. Exatamente, assim mesmo. Tão nervoso que eu tava, cara, mas... Eu nem lembrava desse detalhe, mas foi isso mesmo. Você pegou o microfone e ficou assim, se balançando, botou uma perna na frente do Tatá e ficava assim. Aí ia falando, balançando. Esse negócio de entrevista a gente tem também. O que eu tô na... Ele tava achando que era na Naruto, não tava assim. A entrevista lá, quando foram falar ao vivo, a primeira lá no mercado, aí começaram lá a fazer a pergunta, porque tem que compartilhar o conhecimento, a tecnologia, e eu lá com a mão assim, Gente, na verdade, assim, por isso que eu digo que vocês, não sei quem é mais doido, são vocês ou sou eu, né? Porque eu começo a pegar vocês e colocar nessas fogueiras aí, mas vocês abraçaram a ideia, né? Então, o negócio cresceu por causa disso, não tinha como eu fazer isso sozinho. Hoje a gente tem uma equipe, eu tenho um poder de trabalho aí que muito pouca gente tem por aí, né?
de pessoas que se envolvem mesmo até a alma aí para fazer o negócio acontecer, Sim, e sim. é muito legal isso aí. Bom mesmo. Você disse que você é doido nessa questão, então, nesse processo, alguém assim já duvidou e disse que você, meu Deus, você é maluco, não vai dar certo fazer esse projeto. Seus amigos ou professores. Não, eu acredito que duvidar, pelo menos me dizer, não, mas muita gente já me chamou de disse que era doido já. Principalmente quando eu digo quantidade de gente que eu viajo, né? Porque assim, você imagine, é, quem está por dentro, vocês que estão há muitos anos no projeto, sabem bem como é que é a organização, mas para quem está de fora, é estranho você imaginar que você vai pegar uma gurizada aí de 10 anos, quando a gente viaja, até 17, 18 anos, botar todo mundo no mesmo grupo, várias escolas diferentes, embarcar para passar uma semana fora, sem pai, sem mãe, e você imaginar que não vai ter trabalho. E, assim, eu digo que, principalmente os 3 últimos anos aí, o trabalho que eu tive foi mínimo. Eu tenho um trabalho antes, para preparar a equipe e tudo mais, tal. Aqueles ensaios que a gente faz, organizar logística. Eu sou muito chato com a organização. Ele tá sofrendo um bocado com essa história desse podcast, porque eu fico no pé dele para poder deixar tudo organizado, preparar tudo com antecedência e tal. Eu sou chato com a organização, principalmente porque envolve vidas, né? Eu tô viajando com um bocado de gente que tá sob minha responsabilidade e tal. Então, assim, já me disseram muito que eu sou doido, mas nunca chegaram para me dizer assim, isso não vai dar certo, nada disso não. Agora sim, quando o projeto começou, quando ele começou a dar os primeiros passos aí para avançar, já em 2013, a gente pode até falar depois sobre isso, como é que ele se expandiu para o Brasil aí, né? Mas quando isso começou a acontecer, uma coisa que eu quis investir muito para que fosse para frente mesmo, foi por conta de uma coisa que eu ouvi com os alunos que estavam comigo em 2013 em São Paulo. A gente foi lá apresentar o robô para o Esquadrão Antibombas na Feira Internacional de Segurança, e quando a galera chegava no stand da gente, que via o robozinho andando, foi uma coragem de levar aquilo ali, porque o robô chegou lá todo quebrado, foi na mala da gente, foi uma loucura. Pra dar ré, cordinha. Quebrou o circuito da ré, quebrou. A gente fez tudo, era tudo maker mesmo, mão na massa. Não tinha negócio de comprar peça, não, nem Arduino a gente usou. A gente montou umas placas de circuito lá, pegou umas caixinhas de CD, colou os relés, foi fazendo as conexões lá, poder fazer o robô para frente e para trás. Só para ter uma ideia, faltando uma semana para a viagem, a gente tinha feito circuito, faria ali para frente e para trás, funcionou. Direita e esquerda funcionou. Quando a gente juntou os dois, pegou fogo. Pegou fogo. O fogo subiu assim, né, no robô. Aí teve que sentar todo mundo lá, desenhar o circuito no quadro e dizer, aí, vamos lá, galera, como é que acha aqui a solução? Corrente para lá, corrente para cá, não sei o que, tal. Encontramos onde é que estava tendo curto, né? A gente usava uma bateria de moto, então era uma amperagem muito alta, esquentava rápido, pegava fogo. Aí eu lembro que Vitória Maria, uma aluna que é aluna da gente, é aluna do projeto desde 11 anos, hoje já está na universidade já. Ela disse assim, professor, se a gente fizer assim, deu uma ideia lá, e a partir dessa ideia a gente conseguiu resolver o problema. Mas aí quando a gente está em São Paulo apresentando esse robô, muitas pessoas chegavam lá e ficavam impressionadas, ver alunos de 11 anos falando de robótica, apresentando aquilo ali. Só que muitas vezes diziam assim, de onde é esse projeto? Aí, isso aqui é de Sergipe. E aí várias vezes a gente escutou, oxe, no Sergipe tem isso? Então, assim, só que uma coisa que eu não tenho muito é esse negócio de ficar me achando coitadinho, né? Estão com preconceito de Sergipe. Não, velho. Na hora que falaram isso, eu digo, não, tem que mostrar o que é que Sergipe tem. E aí, quando o projeto começou a crescer, eu digo, então vamos fazer crescer, porque a gente tem que mostrar o que é que Sergipe tem. E aí a gente começou a se projetar, Brasil afora, e vocês são prova disso ao longo desses anos aí, de quanto a gente cresceu. E hoje, inclusive, sendo conhecidos fora do país, né? Mas Sim. Sergipe pro mundo. Então, ao invés de ficar me lamentando, eu fui lá e montei uma coisa. Achei uma galera que abraçou a ideia, vocês aí com menos juízo do que eu, e a gente foi embora. Muita história. Isso aí da história da cordinha, quando ele contou. Acho que foi logo depois da viagem de São Paulo, né? Quando chegou. Aí ele contando, gente, lá deu um problema na ré. Aí no stand que eles estavam lá era de explosivo, né? Como era a parte de segurança lá, que era o V1, que era vanguarda, era o robô de vanguarda que a gente fazia lá no Bom Pastor. E aí não tinha o esquema da ré. Compraram uma linha, acho que foi de pesca, não foi isso? Aquela linha de nylon transparente. Aquela linha de nylon transparente. Não tinha como, vai fazer o quê? A ré puxava a cordinha. Quando ele contou isso, eu achei, sabe, sensacional. O negócio ficou tão quebrado que, como eu falei, não tinha um Arduino e nada disso. A gente usava um circuito bem analógico mesmo. E aí a placa que a gente tinha montado quebrou e soltou tudo quanto é solda, então a gente tinha que refazer praticamente o robô quase todo. Então, mas vamos lá, apresentamos, ele funcionou, ainda saímos na TV aqui em Aracaju antes de ir. Naturalmente, passados aí 7 anos desse evento,
Eu tenho hoje um conhecimento técnico absurdamente maior, eu faria tudo de outro jeito, né? Mas na época a gente tava todo mundo aprendendo como fazer o negócio e nós estávamos todos aprendendo e fomos Funcionou. descobrindo como fazer. Deu certo. Tem umas histórias muito loucas aí nessa trajetória. Acho importante ressaltar ele que o senhor falou que no começo a gente tinha bem pouco recurso, né? Totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Inclusive, aqui em Aracaju era difícil de achar coisa, né? Hoje a gente tem, então, um parceiro nosso aí, top, que é Neto, que tem a Sermaker, que a gente compra normalmente equipamento hoje, mas na época não tinha nada disso, e a gente teve que improvisar. Eu tava começando a mexer com Arduino, começando a entender um pouquinho disso, começando a trabalhar com criação de aplicativos e tal. Então era tudo muito novo aqui, e as escolas normalmente usavam a Lego, só que a gente fez a opção aí de trabalhar construindo, botando a mão na massa, né? Fabricando mesmo. Então, muitas vezes era pegando as placas de acrílico e não tinha nada para cortar, era com ferro de solda esquentando para derreter, para cortar a peça que a gente queria e tal. Depois tinha que lixar. Eu lembro de uma história, eu lembro da história desse negócio de acrílico, que tinha lá uma placa, que ficava na porta das salas, né, assim, 6º ano, 7º ano, e aí tinham tirado essas placas, ele, né, como um bom garimpeiro, foi lá e pegou, pode servir para alguma coisa. Aí, precisava cortar aquela chapa, e ali não ia ferro de solda, não ia serra, nem nada do tipo. Aí, o que foi que a gente fez? Pegou, acho que foram 2 pedaços de madeira, assim, ou foram um cano de PVC, colocou um fio bem grosso, assim, como se fosse de chuveiro elétrico no meio, e botou na tomada. Pra cortar. A gente usou uma resistênciazinha de chuveiro para poder fazer é tipo um cortador de isopor, né? Uma resistênciazinha para que ela aquecendo a gente conseguisse cortar lá a peça que a gente queria. Teve muito disso, muito desses improvisos aí. E em 2013 foi isso, a gente tava lá ainda engatinhando, ainda sem perspectiva nem de sair do estado. Só que aí teve a reviravolta da visita que a gente recebeu lá de Daniela, né, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi a Daniela Matar, foi uma representante do Ministério da Ciência. Eu, inclusive, mandei para ela o link, não sei se ela chegou a ver a tempo, mas não sei se você tá aí, Daniela, mas a gente queria agradecer você porque você abriu muitas portas pra gente aí com o Ministério. Ela veio aqui para Sergipe e acompanhou a apresentação da gente lá em Lagarto. Viu nisso, inclusive, tomando um banho brabo lá com o foguete hidráulico que a gente fazia. Nem plataforma aqui, então eu tava indo na mão com a mangueirinha. E aí, ela viu aquilo ali e achou interessante o fato de serem alunos de escolas particulares, levando ciência e tecnologia para escolas públicas, né? E no final das contas eles estavam pagando para fazer isso, porque cara, a gente fazia vaquinha para alugar o ônibus e tal, a gente tinha todo o apoio da escola, mas quem financiava mesmo eram os pais, né? Então era uma iniciativa um pouco diferente aí. Então, pode falar, Nath. Assim, diante de tantos desafios, né? Foi uma evolução mesmo. Qual seria a maior dificuldade em todos os anos, de todos os tempos, no caso? Rapaz, é uma lista grande de desafios que a gente teve, mas eu acho que o principal desafio foi o primeiro, né? Do segundo em diante a gente já ficou bem mais fácil, mas a primeira viagem para fora do estado, na verdade, foi um desafio. Quando a gente recebeu, aí entra a Daniela, né, que ela levou a nossa ideia para o Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente recebe o convite para ir levar esse projeto em 2014 para Brasília, e lá vamos nós, 23 alunos, Nilson e Hélio estavam aí nessa equipe, sai com a cara e a coragem para Brasília sem conhecer nada. Para não dizer que a gente não sabia nada e não tinha nenhuma informação, na época eu tinha um tio que é militar e estava servindo em Brasília, e ele me ajudou a ver lá a segurança do local da casa, que a gente alugou uma casa. Pela internet, que alugou pela internet, não tinha... Isso tudo em 2013, no caso. 2014. 2014 já. Recebi em 2013 o convite para viajar, e em 2014 a gente estava lá em Brasília, no ano seguinte, né? E aí a casa não tinha ar-condicionado, a casa era toda gradeada e tal, mas não tinha ar-condicionado, de deixar as janelas abertas, que eram muito quentes, estavam muito quentes na época. Brasília é uma cidade muito seca já, né, por natureza, então além de tudo estava quente e seco. E aí a gente foi para Brasília fazendo tudo pela internet. A gente alugou a casa pela internet, a gente fechou a alimentação pela internet, fez o contato com as escolas pela internet. É interessante que na época as escolas não receberam a gente logo de cara. Teve uma greve, né? Então, eu tive que ligar várias vezes para as escolas, até que uma escola aceitou, o professor Paulo, da escola Parque 308 Sul, lá em Brasília,
foi que abriu as portas pra gente lá pela primeira vez. A gente mesmo com a carta do Ministério da Ciência e Tecnologia, a galera ficava meio desconfiada. Foi quando a gente mudou o formato do projeto para se tornar uma feira de ciências, né? Porque em 2014 teve a Copa do Mundo, então os professores não concordaram de tirar os alunos de sala para ouvir palestras. Então a gente teve que mudar para o formato da feira de ciências para que eles pudessem visitar quando desse, né? Então deu um intervalo, visita, na entrada visita, na saída visita. Por isso que a gente mudou esse formato aí. E então essa loucura de ir para lá com esses 23 alunos, o professor Aaron e Carla, né? Aaron, professor de história lá do Bom Pastor. Isso. Lembrei de uma monte de coisa agora, hein? Nós 3 fomos para lá cuidando de 23 alunos, ficando numa casa. Também foi uma coisa que marcou muito o projeto, porque a gente lá aplicou aquela ideia, né, de cada um ir lá limpar as suas coisas, limpar a casa, não sei o que e tal. A gente ganhou só uma camisa de um patrocinador, uma camisa para cada aluno, então toda noite tinha que lavar as camisas para usar no dia seguinte de novo e tal. Então começou daí essa história de ter que lavar a camisa. E então foi de fato um desafio essa ida para lá. Para completar o que ele falou aí, para completar a gente chega em Brasília no domingo e descobre que na sexta-feira a escola tem entrado em greve. Nilson quase surta, né, na época, eu ficou doido lá quando ficou sabendo. E agora o que a gente vai fazer? Aí eu saí com alguns alunos para poder bater nas portas de outras escolas, né, com a carta do Ministério da Ciência e Tecnologia, e dizer, ó, estamos aqui em Brasília, viemos apresentar a Feira de Ciências e não tem onde apresentar, o que vocês podem fazer? E enquanto eu estava fazendo esse passeio, o resto do grupo saiu com os professores para conhecer a cidade, né, para passear pela cidade e tal. Inclusive, Hélio aprontou uma lá que quase matou o coração, né, Hélio? Essa daí foi a história clássica. Lá em Brasília tinha uns tornados assim de areia, muito altos não, assim uns 10 metros, um tornado de areia. E aí nesse dia eu queria entrar lá pra ver como era que pegar saci. Aí tava lá Nilson na hora e Carla. Meu Deus do céu, olha o trabalho que eu dava para um moleque de 13 anos na época entrando nos tornados de areia. Então, eu lembro que Carla... Engraçado que assim, não tinha risco nenhum, de fato, o máximo era ele sair com o olho cheio de areia, mas segundo que ele estava lá na hora, disse que ele parecia uma mariposa indo pra luz, né? Que ele viu aquele negócio aí andando assim, de guri, um negócio rodando lá, areia subindo e ele pro meio do negócio. E Carla sem que. Carla achou, acho que ele ia ser levado pelo tornado. Não tinha nem magrelo, pequeno. Nós ficando, o início gritando também. E ele lá no ai, meu Deus, que trabalho que eu dei, viu? Pelo amor de Deus. Eu vou ficar sabendo dessas histórias, viu? Não tava Então, nessa época mais. Nessa época então, não era ninguém nascido. Era tudo mato, né? Todo mundo que tá aí no chat assistindo agora aí nem era nascido na época ainda. Eu não era nascido nessa época. E a doideira é que a gente ia pra essa escola aí com os experimentos na cabeça. Tem inclusive foto, acho que no Instagram da gente tem foto. A gente com experimento, botava o experimento na cabeça e ia levando, porque era 1 quilômetro de distância a escola. A gente ia a pé. A gente conseguiu que outras escolas recebessem a gente, mas as escolas eram longe, então a gente ia andando 1 quilômetro, quase isso às vezes, para poder apresentar o experimento. E a alimentação, a gente tinha fechado com a empresa pela internet, não tinha visto a comida, né? E aí quando a gente chega lá, era uma marmita que parecia um balde. Meu Deus! Sendo que 99% era arroz, e tinha uns 2 gramas de feijão, uns fiapos de carne, e era arroz até dizer. Até eu que gosto de arroz, conseguia comer aquele negócio todo. Né? Era uma marmita enorme e só tinha arroz. Era arroz e alguma coisa. O prato principal, arroz e a outra coisa. E a janta? Pode fazer ali. Pode dizer, siga aí. E a janta, era o quê? Pão com o quê? Mortandela. A gente sabe que é mortadela, mas aí criou essa coisa lá no projeto porque ele comprou uma daquelas mortadelas assim, né? Um negócio enorme e ficou pra a semana inteira que a gente tava lá. Cortava lá, botava no pão. Pão com mortadela. Aí a gente ia de vez em quando comprar o suco, mas era pão com mortadela. Iogurte, ou pão com mortandela. Muito boas, né? Com comida nessas viagens. É só uma curiosidade, nessa primeira viagem em 2014 para fora do estado, também foi quando começou a engatinhar a ideia de coordenadores, né? Sim. Porque não era nem oficial ainda, mas a gente tinha uma aluna que eu levei com a função de me ajudar, foi Cris, né, Cristine. E aí ela tinha a tarefa de acordar mais cedo, enquanto ela estava botando a comida na mesa, aliás, eu saía para comprar coisa mais cedo, pão, iogurte, isso aqui e tal, voltava, entregava para ela a mortandela, né, que nem diz ele.
comprava o material, Pão dava com pra ela, mortandela. aí ela, como é que se diz? Preparava o café enquanto eu tava me arrumando, aí a galera descia, tem o grupo alfa, o grupo beta, né? O grupo alfa tomava café, o grupo beta tava se arrumando, depois Verdade. invertia e tal. Tava E aí esquecido começou disso. o ensaio do que seriam os coordenadores, né? Não era oficial, mas ela foi a precursora aí nessa ideia de coordenadores, né? E em 2015 já foi, né? Os coordenadores que Nilson foi meu coordenador, eu me lembro. É, Hélio não sim, foi, sim. não. Hélio era Não, coordenador não, não, também. era pequeno. Não, Não. 2 anos ele como era aluno. guri. Inclusive, 3 anos, acho. foram 3 anos como aluno, inclusive ele fica devendo aí até hoje, já entrei como professor, mas ficou devendo aí um cargo que eu nunca recebi, né? Então, você na Mas verdade tá você, com ao invés mais. de receber um cargo diferente, recebeu aí uma grande, É, um sim, sim. troféu, né? Com seu Tem o nome. troféuzinho com o meu nome agora no projeto, uma honra muito grande. É isso, a gente criou uma. Mas aí vai chegar lá, né? Aí esse troféu já é Isso 2019. aí É, é foi lá. ontem. É, foi ontem, foi um dia desse. Então, em 2015, na verdade, a Natália falou aí, né, que em 2015 começaram os coordenadores, foi por uma necessidade mesmo, porque vocês imaginem, foram 23 alunos para Brasília em 2014, em 2015 foram 48. A gente saiu de 23 para 48. Foi um salto muito grande e para completar, foi a primeira vez que a gente recebeu o convite, não mais para montar uma equipe de uma escola, né? Na época era o Colégio Bom Pastor só que participava. Então, para a gente participar não só com o Colégio Bom Pastor, mas para participar com a equipe sergipana. Então, eu peguei as 4 escolas que eu dava aula na época, né? E que apoiaram a ideia. O Colégio Sérgio Expansão, Dona Ivone e Juliana aí que abraçaram muito a ideia. O CCPA, de forma geral, abraçou muito a ideia. Inclusive, Lindinha, na época, acompanhou a gente. O Colégio de Salvador também, com a galera que acompanhou, com a equipe que acompanhou a gente. Jamison aí, na época, a equipe de coordenação também que foi junto. Vamos lá, CPA, CEP Expansão Bom e o Bom Pastor, que pastor. já fazia parte da época, É. né? Já estava na equipe. E E eu até teve brinquei John. na época. John, Não, mas John na época ainda estava no Bom Pastor ainda, eu tava? acho, 2015. Ele não já Mas tava já no estava no Bom SESI? Pastor. Foi o último ano dele lá no Bom É, Pastor. acho que foi isso Depois ele mesmo. foi pro SES, eu acho, né? Coisa assim. Ele foi fazer automação industrial lá. Mas ele ainda estava lá. E aí o legal, assim, que nesse ano eu me dei conta de que era muita gente para gerenciar, não tinha condições de eu gerenciar todo mundo. Então eu peguei uma galera aí que era do ensino médio, para me ajudar, a galera que já tinha experiência no projeto, né? Nilson, Maia, Léo, Ben 10, Pedro. Juntei essa galera para me ajudar como coordenadores. Deu o cargo, eles, vocês vão esse ano, vocês não vão apresentar experimento nenhum, vocês vão me ajudar a gerenciar o projeto. E aí eles foram comigo para ajudar a gerenciar. Nesse meio tempo aí, Ratinho também, né? Que é Arthur, ele se tornou coordenador também, porque ele já estava há um tempo comigo, desde o 9º ano ele estava comigo, ele já estava no 3º. Era a primeira viagem dele, porque foi a primeira vez que o CCPA participou, mas ele se tornou já automaticamente coordenador. É um cara que eu sempre confiei muito, um cara muito competente, muito enganjado nas coisas. Então ele já se tornou automaticamente coordenador. E a ideia era que eles me ajudassem. Então eles ficaram responsáveis por acordar mais cedo, chamar a galera, botar em fila, contar, não sei o que e tal. 48 era muita gente para viajar, tem que ter uma organização boa. Era tanta gente que as escolas não cabiam. A gente foi Verdade. teve que dividir em 2 grupos, não sei se vocês Sim, lembram. sim. Nath era aluna Foi. nessa época. A gente teve que dividir em 2 grupos, porque um grupo ficava na escola e outro grupo em outra, porque não dava para colocar todo mundo na mesma escola, não cabia todo mundo, eram muito pequenas as escolas. A gente foi para escolas de ensino fundamental, anos iniciais, né? Então eram escolas bem pequenas, para poder, bem organizadinhas as escolas, a gente gosta sempre muito bonitinhas, mas o espaço físico era pequeno. Então, por isso a gente não, como é que se diz? Não dava para botar todo mundo. Aí eu dividi e aí fiz uma das loucuras típicas aí da gente, né? Joguei Nilson aí para coordenar uma das escolas, enquanto eu ficava na outra. Nilson era coordenador aí já, então botei ele para coordenar uma escola e Nilson ficou com a outra. Ele com o walkie-talkie de um lado, o walkie-talkie do outro. Foi porque ele comprou. Eu lembro que ele comprou a televisão que a gente usa até hoje no projeto. A gente comprou nesse ano, lá em Brasília, a gente comprou ela. Porque a gente conseguiu o dinheiro para comprar, né? Nas vaquinhas que a gente fazia aí também, as escolas ajudaram e tal, a gente conseguiu o dinheiro para comprar. Mas eu decidi comprar lá, porque seria uma viagem a menos, né? Já estava lá,
isso, né? A gente foi no shopping lá e comprou. Já tava lá, então já não corria o risco de quebrar na ida, né? Usava, É, se eventualmente quebrasse na volta, que a gente fez de tudo para não quebrar, tanto é que a gente usa até hoje. Mas se quebrasse na volta, pelo menos tinha cumprido a missão dela lá já. usou, né? Pelo menos isso. É isso. Mas até hoje a gente usa ela. É, Tem tá, há 5 tá. anos aí, Guerreira, a bichinha. gente colocou- guerreira, É. guerreira. E aí o que acontece? Eu coloquei Nilson lá e tem a história lendária aí de quem acompanha o projeto há muitos anos aí sabe que essa história é um clássico nosso. De A que de Nilson. Damasceno. Não, aí já Ah, aí já é outro. Sim, Não foi nem Damasceno, foi Walter, na verdade, que colocou. foi Walter, foi Walter. Essa de Walter foi que a gente foi a primeira vez, e aí deixa eu mandar um abraço e agradecer aí a galera da Propagtur. Em 2015 foi a primeira vez que a gente foi com a Propagtur e eles deram um apoio gigantesco pra gente. E, assim, me desafogaram, porque a logística, eu não tinha mais que ficar cuidando de comprar passagem, de organizar, não sei o que, tal, foi tudo muito organizado. Eles me chamaram a atenção por uma coisa que eu nunca tinha pensado, e graças a Deus que eu só descobri depois, já com tudo certinho, né, sem ter precisado usar. Que era o seguinte, eu tava viajando com criança, gente, se uma criança dessa passa mal, então a gente começou a viajar sempre com seguro saúde, né, para que vocês fossem atendidos caso necessário e tal. Então 2015 em diante começou a ficar tudo muito mais organizado, mais tranquilo. E aí todo mundo em 2015 viajou com a mochilinha, né, padronizada. E o Walter, ele tava com um tablet na época, e aí ele foi guardar o tablet dele na mochila, aí ele viu lá, acho que João, aí botou dentro. Ah, Achou que era a mochila de João Damasceno. E ele tinha guardado a mochila de João Guilherme. Era outro João, ele só viu o primeiro nome. Resultado, ele não achou o tablet dele na mochila de João Damasceno. Eu tinha saído para resolver alguma coisa. Tinha deixado vocês com os professores lá, né? Quando eu acho que foi resolver uma coisa de alimentação, inclusive. Quando eu volto, tá a muvuca lá. Chega aqui, pegaram o tablet. A diretora, Meu pensando Deus que do tinham roubado céu. o tablet, foi revistar as mochilas dos alunos da escola, os pobres dos alunos lá. Quando eu descobri que tinha sido Walter com distração, que botou na mochila errada, eu fiquei muito feliz com ele. Fui lá fui pedir perdão à direção, né, pelo transtorno e tal, mas achou o tablet e estava resolvido, né? Mas não era nem isso, na verdade, que eu ia falar. Eu ia falar da história de Nilson lá do outro lado na outra escola. Essa Que eu ele não sei não. Essa Você história. sabe, você Sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Nilson ficava na escola com. Quando eu contar, você vai lembrar. Nilson com o walkie-talkie lá da outra escola, e de repente o experimento dava defeito, que a gente tudo fabricado à mão, a gente levava na mochila. Aí ele passava o rádio pra mim. Professor, pelo amor de Deus, me ajuda, o experimento quebrou aqui, o que é que eu faço? Aí ele disse, Nilson, vou lhe dizer agora o segredo. Pare, pense, respire e se vire. E aí desligava o rádio. Nilson ficava doido, velho, quando mandava ele fazer isso, que ele tinha que resolver sozinho. E assim, gente, não era nem uma questão de ser grosso, nada disso. É porque eu sabia que Nilson conseguia resolver, ele era um cara capaz. Só que, e outra, eu dizia sempre, não tenham medo de errar, gente. A gente só aprende quando não dá certo. Se a gente chegar lá e apresentar todos os experimentos, só aprender a apresentar. Se chegar lá e quebrar e tiver que resolver, é adrenalina, às vezes é estresse aqui, mas vocês estão aprendendo. Então essa é a ideia. E aí ele tinha que resolver lá. Sim, Inclusive, você sim. falou, foi nisso, um dia desse aí que teve que aplicar isso aí na universidade. Eu tava pegando uma matéria chamada 5 digitais e essa matéria sempre dava errado. Incrível, no dia sempre dava errado. E eu lembrei dessa frase, não, parar, pensar e vai dar certo. Não adianta eu ficar nervoso, porque eu sentar nervoso, não ia solucionar. E é engraçado que quando o senhor desligou o walkie-talkie, imagine, um garoto de 16 anos, com 23 alunos praticamente, olhava assim pro lado, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? E eu fiquei muito nervoso, mas eu disse, não, vou seguir o que ele falou, aí eu me acalmei, chamei o pessoal que mais entendia, até Hélio, acho que conversei com o Hélio, pra tentar solucionar o problema. Ele já era meio ninja de eletrônica aí na época, Coisava. Agora, só pra interromper aqui rapidinho, que eu vi aqui no chat que o nosso amigo Gabriel Mendonça, né, Action Geek, tá no chat, ele tá assistindo a gente agora. Eu vi Olha aqui, só. tô esperando uma Gabriel. deixa. Muito obrigado, Gabriel. Já. É, tá indo, a gente tá uma ordenzinha cronológica, a gente tá ainda lá nos primórdios. Mas muito obrigado por estar assistindo esse Nessa projeto. época a Nath ainda tava ali usando fralda ainda, né? Eu tava como aluna, não tava entendendo nada ainda que estava acontecendo. Mas eu sei que assim, 2015 foi um ano decisivo aí, né? Foi. Pra toda a história. Foi porque, assim, se não desse... Imagina, se eu levei diretores, coordenadores, pessoas que tinham influência, né, das escolas que eu trabalhava, né? Então,
Se eventualmente desse alguma coisa errada, morria o projeto, já era. Eu até brinquei com o Eide na época, na minha esposa, eu disse assim, ó, Eide. Eide não, né? Quem tá nos bastidores sabe como é que chama ela, nega. A gente agora, ou o projeto cresce, ou já era, ou volta desempregado. Porque se eu der um vacilo aí nessa viagem agora, o projeto vai morrer, certo? Então vai acabar. Ó, meu iluminador tá apagando aqui, vou trocar ele aqui pra... Só aqui, vamos falar um pouquinho dos bastidores, aproveitando que ele tá trocando. Primeiro eu vou agradecer aqui pro Gabriel Yang, esse é o nosso primeiro podcast, a gente tá testando. Pedir perdão por duas coisas. A minha câmera que eu tô usando é minha webcam aqui, porque é do celular, decidiu parar de funcionar literalmente de última hora. 10 minutos antes de começar eu entrei com o Nilson, tava perfeito, beleza. Quando fui ver agora, eu tô usando a webcam aqui do meu computador, que é um pouquinho, né, cansada. E a outra coisa que vocês estão vendo aqui é a toolbar do Opera, né? Mas é só isso mesmo. A outra coisa ali é o QR Code. Eu já tava esquecido do negócio do QR Code. Quer falar agora? Sim. Vamos lá, lança aí que eu vou explicar. Pronto, ó, eu vou botar aqui na tela um QR Code e ele vai explicando. Galera, é o seguinte, inclusive está tão fora do script que nem Nath nem Nilson estavam sabendo dessa história. Na verdade é o seguinte, como eu falei para vocês, a Propagtour, eles não são patrocinadores do projeto, eles são parceiros da gente desde 2015 e tem ajudado muito as coisas a funcionarem. Cara, assim, desafogaram muito a gente, tornaram um negócio muito, muito viável para acontecer. E aí, ele tá brigando aí com o QR Code, né? Ele? Não, é porque eu botei na parte branca aqui de Nilson, né, para ficar bem visível. Aí Nilson mexe a câmera na hora que eu boto o QR Code. Já tinha. Vamos ver. Ai. E aí, assim, esse QR Code aí, Nilson bota a cabeça atrás do QR Code. O que acontece? Esse QR Code aí é para vocês dêem uma lida aí nele, que vai direcionar vocês para um grupo no WhatsApp em que a Propagtour está divulgando aí promoções, viagens e tal. Então, como eu disse a vocês, eles não são necessariamente patrocinadores da gente, mas eu considero que são parte da equipe daqui do projeto. Exatamente. Sem a ajuda que eles deram ao longo dos anos pra gente aí, a gente não teria conseguido fazer. Então, quem quiser saber, assim, aparecem várias oportunidades que às vezes a gente pode perder por não saber que existe, né? Então vai lá, leia aí, entra no grupo. Um grupo que vocês não vão ficar falando, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não tem corrente. Não tem corrente. Nada disso, é só informações sobre viagens mesmo. Então, sem travar zap também, né, gente? Não tem nada disso. Podem ficar tranquilos, é só um grupo só voltado a passar informações, certo? Eu acho muito interessante porque de repente você até nem tá pensando. Já passei várias vezes por isso, você não tá planejando o negócio, mas é uma oportunidade muito boa e você pode aproveitar para descansar um pouco, certo? Então, quem quiser, aproveita aí para conhecer o que é que a Propag está oferecendo aí. É isso mesmo, inclusive a Propag. Michele, Josimar, Gil, um abração, que vocês aí são membros dessa equipe aqui. Vocês não são, como é que se diz? Não são prestadores de serviço, são professores aqui do projeto, né? Gil aí que não viajou com a gente ainda, mas está sempre nos bastidores dando uma força grande pra gente na parte de layout, design e tal. Valeu inclusive, mesmo. Michele, que é a nossa aniversariante oficial do projeto. Sim. Ela já... sempre comemora o aniversário com a gente na viagem. Exatamente. Esse ano, eu acho até que ela ficou triste, né? Porque não pôde estar com a gente. Teve que comemorar em casa o aniversário, que tristeza. Ele tá com a gente fora do estado. Porque já vários anos seguidos aí ela comemorou junto com a gente, né, na viagem. Verdade. O projeto sempre tem esse negócio, porque tem eu vou pegar o gancho dos youtubers que foram, rapidinho, que quando sempre alguém vai assim com a ideia de fazer alguma coisa, por exemplo, Propagtour para prestar serviço, acaba virando parte, né, da família. E tem esse negócio, o grupo antes da viagem Viagem Itajaí, Brasília, 2018, 2019, depois fica família 2019, família 2018. Isso aqui você pode perguntar a qualquer um que tá aí no chat, né, que eles vão confirmar isso. Então a gente sempre tem esse negócio de família, de união, esse tipo de coisa que a gente acaba desenvolvendo ao longo da viagem. Eu acho isso muito, sabe, é único do projeto. Sim. E assim, essa proposta, na verdade, era uma preocupação que eu tinha em 2015, né? Porque vocês imaginem, eram 4 escolas diferentes, alunos que muitas vezes competiam ali nos esportes entre si, e de repente pegar essa galera e botar todo mundo junto, né? E a gente tinha essa preocupação, será que como é que vão reagir? Eu lembro, inclusive, que a primeira vez que eu fiz isso de colocar alunos diferentes, rolava meio uns preconceitos aí da galera de algumas escolas que
que tinha um público com a renda um pouco maior, com relação a quem tinha um pouco menor, e vice-versa, não era só de um lado para o outro, não. E a gente teve que quebrar isso foi em 2013, ainda, antes de viajar todo mundo junto. Foi na Cienarte, na Feira de Ciências, que se apresentaram em conjunto ali. A gente teve que meio que quebrar isso aí. E quando foi para viajar, de fato, que foi com a equipe nova, né, viajando, já estavam bem integradas. Eu lembro que a história de escola durou até entrar no avião, né? Quando a galera entrou no avião, que viajou, já era. Esqueceram de escola, esqueceram tudo, fizeram amizade. Era a escola Pisolar. É verdade. Episolar patrocinou a gente naquele ano. Ó, Episolar patrocina aqui o podcast aqui. Viu? Pois é, Episolar, cadê? Aí, tá aqui, fazendo um negócio. Estamos falando bem primeiro. Eu sou o primeiro convidado, né? Mas essa galerinha, principalmente, na verdade, o podcast, pelo que eu entendi, quem vai estar à frente aí é Hélio e Nath, né? E eu e Nilson vão eventualmente participar, de vez em quando. Mas Hélio e Nath serão os hosts aí desse podcast. E a gente brincava que era escola Pisolar, porque lá em Brasília alguém perguntou, não foi, Nath? Acho que alguém chegou a perguntar lá. Foi da escola. Crianças, É, elas olhavam pro negócio da Pisolar, Ficava aí bem aqui. perguntavam, vocês são da escola Pisolar? Aí a gente não sabia bem o que explicar, né? Aí a gente dizia, não, é coisa de piso. Não. patrocínio. Patrocínio. Foi muito importante mesmo na época pra gente aí, mas de fato ficou engraçado porque a galera achava que era uma escola, né? Que era a escola Pisolar aí. Então, 2015 foi esse desafio de pela primeira vez ser coordenadores e tal. Todos os coordenadores eram alunos do segundo ano do ensino médio. E a gente tinha uma regra até então, né, que só podia participar da viagem até a segunda série, porque a terceira ano a galera já ia para preparar para o Enem aí. Não podia participar. A gente quebrou essa regra no ano passado, culpa de Hélio aí. Foi a primeira vez que a gente levou Eu quebrei vários padrões, né? Quando nesse negócio de projeto. Eu me lembro quando eu entrei no Salvador, não tinha robótica, no caso a equipe de robótica lá no nono. Aí botaram. Aí, não, mas é só. Não vai no ensino médio, não. Aí quando eu entrei no primeiro, não, é só o primeiro. Aí segundo, não, segundo, mas terceiro ano não pode viajar. Aí quando eu entrei no terceiro, eu fui. E terceiro ano que eu nem ia, né? Terceiro ano não era pra eu ir, eu cheguei lá de furgão, surpresa. Isso aí, mas já tá indo lá pra 2019. Né? É porque sempre tem as histórias, né? Que a gente vai relembrar de 2019. Vai intercalando, né? Vai pulando. Eu acho interessante que Hélio falou na questão de família. Tanto que minha melhor amiga hoje, Natasha, eu conheci na viagem de 2015. Se ela estivesse indo, Natasha, um abraço. E a gente criou um vínculo muito forte com as pessoas de 2015. Natasha, Diana, Ratinho, Léo, Maia, Pedro, Ben 10. Então, ali foi uma verdadeira... Sim, é uma família de verdade, velho, o projeto. Inclusive, eu até me lembro como... Natasha era coordenadora também, né? Então, Natasha, ela oficialmente não era coordenadora, porque eu tinha escolhido como coordenadora os alunos que já eram do projeto, né? E Natasha, Ratinho, Diana, eles estavam indo pela primeira vez. Só que Ratinho se juntou com o grupo dos coordenadores e virou coordenador, e Natasha, embora oficialmente não tivesse o título de coordenadora, ela também atuou como coordenadora, porque ela era mais velha, também era do ano e tal. Então ajudou muito. Então, aí eu me lembro que, como eu conheci, ela tava ajeitando as filas lá e bora galera. Aí eu não sei porquê, alguém, na semana anterior que eu tava na viagem, alguém tava usando perfume. Aí eu digo, que perfume bom, que né? Aí me responderam qual era o nome do perfume, eu não me lembro o nome do perfume. Só sei que quando ela tava ajeitando as filas, eu disse, esse perfume esse tal perfume, e ela disse, como é que você sabe, menina, como você tem um olfato bom, e a gente virou amiga. Eu até hoje lembro dela, não assim, mantenha um contato, se você tiver aí, Natasha, entre em contato de novo. Mas, nossa, foi muito legal, assim, a viagem de 2015 e muito importante também, né? Ele pegando o gancho de Família 2015, uma pessoa mandou mensagem no chat, que foi Dona Ivone, que ela é uma das principais pessoas desse projeto, que deu a nossa medalhinha de 2015. E hoje tem uma premiação com o nome dela, né? Exatamente. Então, cara, isso é uma coisa importante de dizer. 2015 foi marcado também por isso, né? Dona Ivone, ela é uma pessoa que ela é apaixonada por educação, então ela não estava muito ligando de escola. É claro que ela podia, como dona de escola, pensar no marketing e tudo mais, mas ela estava muito mais preocupada e muito mais enganjada ali com a questão da educação e do aprendizado dos alunos. E aí ela gostou tanto, abraçou tanto a ideia que no final da viagem
ela comprou uma medalhinhazinha, né, com um texto bíblico ali para Sim, cada sim. coordenador e a gente premiou esses coordenadores. Tá? Foi a primeira vez que a gente fez um encerramento à noite, né, juntou todo mundo no saguão do hotel lá para conversar e se abraçar e teve choro e tal. E aí teve brincadeira também, mas teve muito choro, que era a última noite Sim, da gente, a sim. quinta-feira à noite, né, na sexta a gente sempre retorna. E ela comprou isso aí, e isso marcou, porque ela Exato. continuou fazendo isso. Em 2016, ela comprou medalha para todos os alunos, aí não importava de qual escola era, se era da escola dela ou não. 2017, a mesma coisa. E aí a gente criou, em homenagem a ela, um troféu, que Eu vou é pegar chamado aqui rapidinho. Eu tenho que mostrar, ela tá no chat. O meu troféu tá no outro quarto. é um prêmio Professora Maria Ivone, que é um prêmio para de alunos de destaque, né? Aqueles alunos que se destacam pelo empenho, é um critério muito legal que a gente usa, que não é aquele aluno que é o mais inteligente, digamos assim, né? Embora a inteligência seja uma coisa muito complexa de definir, porque existem habilidades diferentes. Mas não é essa a questão. A gente leva em consideração aquele aluno que se esforça, aquele aluno que se desgasta pelo outro, que ajuda o outro. E aí sempre a gente elege um menino e uma menina entre os veteranos, um menino e uma menina entre os novatos. E aí essa galera que recebe o prêmio Professora Maria Ivone, em homenagem a ela, né? Tá aqui, ó, ele tem um exemplar aí Olha desse aí, troféu. Tá ali eu quero atrás na minha ver. prateleira. Muito bonito isso aqui. Cada ano tem um layout diferente, a gente faz uma coisa diferente para o troféu, mas sempre com o nome da professora Maria Ivone. Então, professora Ivone, a senhora é uma peça extremamente importante do projeto desde 2015. E a senhora abraçou a ideia de uma forma fantástica aí, com muito amor, indo além de questões comerciais, indo além de questão de publicidade. Então foi muito importante. A gente precisava disso, né? Ela não foi só ela, mas a gente precisava muito de pessoas que estivessem interessadas nisso, em educação, com os professores que viajam com a gente, porque é, a gente, embora quem viaja na equipe, a grande maioria são alunos de escolas particulares que vão para escolas públicas para trocar experiências, né, Hélio? Mas a gente não pode pensar só em propaganda, digamos assim, né? E a galera que abraçou esse projeto está nessa vibe de ajudar de fato, de compartilhar, de aprender, de formar nessa gurizada aí que começa como Nilson, como aluno, e depois se torna professor, como o Hélio também, que participou de todas as edições até hoje, e que vão influenciar a sociedade, vocês serão influência na sociedade, certo? Então, se a gente contribui para formar vocês de forma que vocês pensem no próximo, que vocês pensem em quem está perto, que vocês possam servir outras pessoas, a gente vai contribuir para uma sociedade melhor também, né? Sim, sim. Isso que a professora Dona Ivone fez, a senhora é importante para o projeto, todo mundo tem uma grande consideração pela senhora. E essa coisa da reunião final, também aí é unânime a qualquer aluno que você vai perguntar. Tem choro. Todo mundo chora. É claro que tem umas pecinhas que não choram, mas assim, é um evento, é um momento marcante, sabe? Bota uma musiquinha lá, e aí no ano de 2018, não foi 2018, a primeira vez que fizeram a carta, não foi? Eli? Não foi isso? Sim, então, E a carta? a gente sempre tem uma coisa no final Uma de dinâmica. fazer uma surpresa. Acho que foi em Sim, sim. 2017 a primeira vez que a gente fez isso. E a gente fala muito sobre família, aí Davi e Jameson, né, dois professores que são cruciais aí nessa jogada. Eles falam sobre família, sobre ser gratos aos pais, e às vezes a gente reclama muito do que tem, né? Tanta gente que tem muito menos e consegue viver, e a gente reclama do que tem. Então eles falam sobre as histórias deles e tal, com relação à família, de como eles foram abraçados por famílias que não eram as famílias deles de sangue, mas que abraçaram eles e que eles têm um sentimento de gratidão muito grande. E a gente sempre faz os alunos refletirem sobre as famílias deles, né? Sobre os pais, as mães, avós, tios, padrinhos, aquelas pessoas que fazem o papel de pai e mãe na vida deles, né? E aí em 2017 a gente fez pela primeira vez, 17 ou 18. Eu não me lembro quando foi das cartas. Eu não estava em 2017, eu me lembro que teve em 2018. 2018. Então foi A gente começou a fazer 2018. Então, acho que foi 2018 mesmo. A gente começou a fazer não só a reflexão, mas uma surpresa para os alunos. Então a gente pediu para os pais escreverem cartas para os alunos, né? E aí, na hora dessa cerimônia, a gente entrega para os alunos as cartas. E aí, meu amigo, é choro até dizer chega, né? A minha história Porque a com essa galera. carta, ele. Posso falar? Vai, ele conta Ah, suas é. histórias. Minha mãe fez a carta lá, né? Li.
bonito. Aí eu deixei lá onde... Só um detalhe, Hélio. Hélio, eu nunca vi ele chorando nessa cerimônia, certo? Ele se ele emociona e tal, leva a sério, mas nunca vi chorando. Mas vai lá, conte aí sua história com essa carta. Minha mãe que tá aí assistindo, já viu o nome dela. Minha mãe fez a carta lá, tem lá um monte de coisa escrita, carta muito bonita. Eu deixei lá em cima da escrivaninha, lá no quarto onde tinha uma escrivaninha, deixei lá. Aí pronto, no outro dia, o dia que a gente vai embora, já tava todo arrumado, a gente sempre deixa as malas prontas no dia seguinte, só deixa lá uma roupa, o desodorante de fora, alguma coisa assim. E aí eu esqueci a carta. Esqueci a carta. Quando eu tô no ônibus, eu disse... Exato, no hotel. Quando eu tô no ônibus, eu disse... Eli, eu esqueci a carta. Aí eu chorei. Eu realmente, nesse dia eu chorei, porque eu disse, não vou ler mais a minha carta. Aquela carta, ele disse, não é possível. Ele chorou quando esqueceu a carta. Bom que aí, Dona Giovana, ele tem a consideração, né? Quando ele descobriu que tinha esquecido a carta da mãe, ele foi lá e chorou e tal. Mas a gente conseguiu recuperar essa carta. Aí a Michelle lá do Propagtor entrou em contato com o Vatuzzi lá do hotel, né? E também outra parceirona da gente aí, Vatuzzi. Um abração aí. Gerente lá do Hotel 10 lá em Santa Catarina, a gente ficou várias vezes. E ela conseguiu organizar lá e conseguiu mandar a carta de volta. Eu nem sei se essa carta já chegou. Já foi no outro ano, foi quando eu recebi a surpresa. Porque eu disse, ele, cadê a carta? Aí foi, ele disse, ele, cadê minha carta? Já chegou? Já, mas peraí. Ele foi só me enrolando, né? Aí quando foi no outro ano da viagem, que foi pra ter essa mesma surpresa dos pais mandarem alguma coisa, ele me entregou a carta. Que era aquela mesma. Segurou por um ano. É isso mesmo. Você quer planejamento, hein? Pense. Tá tudo planejado, já sabia que ia esquecer, botei lá. Uma coisa que começou a acontecer em 2015 também, que eu acho que é importante a gente falar aqui, é que em 2015 eu comecei a descobrir uma coisa que até então eu não sabia que tinha tanta influência na vida da gurizada, que foi o YouTube. A galera já estava vidrada em YouTube. Eu comecei a colocar vídeo no YouTube em 2010. Minha ascensão, digamos assim, como professor de robótica começou por causa de um vídeo no YouTube. Mas eu não conhecia muito ainda. Não sabia dessa história? Em 2010 eu postei um vídeo no YouTube e... Esse vídeo ainda está disponível? Ainda está disponível lá. E a gente não sabe, ninguém sabe disso. Eu acabei como é que se diz? Esse vídeo acabou sendo visto por uma escola, e o Colégio Bom Pastor, na época, inclusive, eles me chamaram para lá e tal, começou o contato através desse vídeo aí. Um amigo meu que prestava serviço para eles enviou esse vídeo para eles, eles me conheceram a partir daí. Então, em 2015 eu não tinha muita ideia ainda do que o YouTube tinha de potencial, né? Mas aí a galera começou a falar, você conhece tal canal, e falar, você conhece o Manual do Mundo, você conhece o Nostalgia, você conhece tal canal. Começaram a falar vários canais aí da época. E eu comecei a entrar em contato com essa galera do YouTube, na maior cara de pau, né? Porque ninguém nunca tinha ouvido falar de nada. Mando mensagem e tal. E aí a galera, como na época Castanhari, recebeu a gente assim, foi muito atenciosa, respondeu os e-mails, fez um videozinho apoiando o projeto, um videozinho que tá lá no canal da gente do YouTube, aqui no canal, né, que tá rolando aqui. Tá. Fez um videozinho falando sobre o projeto, mandando um apoio e tal. A gente teve Iberê Tenório também, que passou a seguir a gente no Twitter, trocar ideia e tal. E tiveram dois caras aí que acabaram se estreitando bastante com a gente, aproximando bastante da gente, que foi Gabriel, que tinha um canal chamado Action Geek, né? Agora o canal tem o nome dele, acho que é Gabriel Mendonça, né? Agora, né? Isso. É isso, velho? E ele usava o nome artístico na época de Gabriel Young, né? E Bruno de Oliveira, do canal O Curioso, que também, na época, deram uma atenção muito grande pra gente. Não só deram atenção pra gente, eles foram com a gente em 2016 pra Brasília, né? A gente levou eles pra Brasília pra participar, para que eles conhecessem o projeto em loco. Acho que uma grande força que o projeto tem é justamente quando as pessoas conhecem o projeto participando. Porque quando a gente fala, a gente conta, a gente tá contando a história aqui, mas não é a mesma coisa. Quando você vivencia aquela experiência ali, é um diferencial muito grande. Então a gente levou eles dois lá, eles conheceram o projeto, se tornaram parceiros até hoje aí do projeto, viajam com a gente todo ano e tal. E foi através deles, através de Gabriel, que a gente acabou indo parar em Itajaí, né? Isso. Em 2016 a equipe ficou bem maior. Em 2016 já teve um outro desafio, né? Porque a gente saiu de 23 alunos em 2014, 48 em 2015. Quando chegou em 2016 foram 63. E aí
E aí a gente tinha um problema de que, além de ter um número maior do que o ano anterior, eu não tinha mais meus coordenadores, porque Nilson, Ratinho, Maia, Léo, Ben 10, Pedro, Natasha, Diana, essa galera toda estava no terceiro ano já, não podia mais viajar. Então, o que eu fiz? Eu promovi, foi a primeira vez que eu fiz isso, eu promovi todos os alunos que tinham viajado em 2015, perdão, que eram só alunos em 2015, e promovi no ano seguinte a coordenadores. E aí a galera virou coordenador. Acho que foi a primeira vez que foi coordenadora, não foi, Natasha? Ou não foi Nath? Foi a primeira vez. Eu também, eu era do 2016. Grupo Rosa, lendário Grupo Rosa, salve Grupo Rosa, fui coordenador do Grupo Eu era Rosa. do Grupo Roxo. Grupo Rosa é o a gente começou a melhor. dividir por cores também em 2016, os grupos, Foi. primeira vez que a gente dividiu por cores, porque era muita gente, então separou, colocou coordenadores em cada grupo, e vocês tinham a função, né, de acordar 4h30 da manhã, 5 horas da manhã tem que estar prontos, e aí chamar os colegas, fiscalizar café da manhã, não sei o que, e tal, botar em fila, prestar conta se o grupo estava todo lá, ver o bem-estar físico da galera e tal. Então foi a primeira vez que a gente fez desse jeito aí. E funcionou bem pra caramba. É por isso que a gente fala que a gente deve cargo pra Hélio aí, né? Porque Hélio viajou, ele participou dos eventos em 2013 como aluno, 2014 como aluno, 2015 como aluno. E só em 2016 que ele foi coordenador, que foi a primeira vez que a gente teve essa ideia de promover Sim. coordenador quem tinha viajado no ano anterior. Ele falava que eu era Fazer muito uma novo. hierarquia, não foi? Foi a primeira vez que a gente criou essa ideia. Não vou dizer uma hierarquia, um plano de carreira, né? Hierarquia é... Mas é mais ou menos isso mesmo. A gente criou uma organização, porque não tinha como gerenciar uma pessoa lá na ponta, gerenciar todo mundo, né? A gente tem que, de fato, hierarquizar para que a gente conseguisse delegar funções aí. Sim. Então, e aí ensinar vocês a liderarem, né? Porque a ideia não era só vocês serem liderados e pronto, vocês tinham que aprender a liderar. Foi um ano aí que eu coloquei também Matheus e Luana como coordenadores gerais aí em 2016. Matheus com meio metro de altura na época, o justo está do meu tamanho já. Era ele e Caio, na verdade, né? Caio, não sei se Caio tá assistindo. Era os 11. Eles eram bem pequenininhos, aí a galera, aquele monte de gente adolescente, eles pequenos, né? 11 anos. Aí eles iam participar dos eventos, a galera olhava pra eles assim, vocês fazem parte do projeto também? Fazem. Aí pronto, virou e oficialmente viraram. Hoje não dá mais pra chamar assim, não, porque os cabas velhos já, tudo grande. Vídeo? Não dá não mesmo. Mas na época eram bem pequenininhos. O quarto deles ficou uma bagunça, teve que dar uns puxões de orelha neles lá por causa da bagunça no quarto. João Marcelo também era João Marcelo, Caio e Matheus no mesmo quarto. João Marcelo era o mais velho ainda, e mesmo assim era muito novo na época. Mas foi uma viagem muito, muito boa. E Bruno de Oliveira e Gabriel acompanharam a gente, ajudaram a dar visibilidade ao projeto a nível nacional aí. E Gabriel gostou tanto da ideia que convidou a gente para ir para Itajaí, né? Levar para a cidade dele. Foi. Inclusive, ele tá mandou. Aí, Não, é porque você falou dele agora, ele acabou de mandar aqui. Muito bom participar. E desde 2016 que eu tô pra gravar com ele, que a gente disse, vamos gravar um dia, bora. E no dia, naquela correria, não deu na viagem. E aí, tamo aí 4 anos, a gente não gravou esse vídeo ainda, mas bora ver se sai. Então, Bruno, não sei se Bruno tá assistindo, mas Gabriel já topou aí a gente fazer um podcast com eles dois. Sim. Vocês fazerem, né? Falando sobre o YouTube, a história do YouTube, as mudanças que houveram nos últimos anos aí. Quem sabe eles não participam com vocês aí. E o legal é que a gente criou esse projeto, o nome Mitando veio é um neologismo com Meet, né? Meet. Um app que a gente usa, porque a ideia é de fazer com pessoas de vários lugares do Brasil aí, então esse momento aí favoreceu para que a gente conseguisse essa dinâmica aí, né? Talvez antes a gente não tivesse nem pensado numa coisa desse tipo, porque tá todo mundo muito acostumado com presencial, né? E agora dá para fazer esse tipo. Inclusive, vou pedir aí aos meus queridos moderadores, um abraço para todos vocês. Desculpa que eu acho que eu tive gente que não coloquei como moderador, porque logo quando começou a live deu um probleminha, eu disse, eita, botei aí quem deu pra botar, deve ter gente que entrou lá no grupo, eu não botei, mas perdão. Agora sim, eu vou pedir um favor a vocês que estão aí, ponham aí o nome dos dois canais nossos, que são de cortes, e o do Mitando FCI, que é o canal oficial. A gente tá fazendo aqui primeiro, porque aqui a gente já tem um público vizinho grande, né, já tem o pessoal conhece, mas futuramente isso tudo será transmitido no canal específico e talvez já saia um cortezinho lá no outro, que é só pegar aqui o melhor momento dessa reunião, o moderador fique à vontade para tirar aí, anotar o tempo, depois a gente faz aí um negocinho e botar no canal de cortes. E tem um sitezinho roxo, que não pode colocar o link, que não pode falar o nome, mas é também Imitando FCI, é só entrar lá e pesquisar. A gente futuramente tá pensando em fazer alguma coisa lá também, mas por enquanto a gente vai ficar aqui no YouTube. Isso aí. A gente tá nessa proposta aí, né? Por enquanto os podcasts serão aqui nesse canal principal, que já tem mais de 1.000 inscritos aqui.
A gente vai aos poucos migrando para o canal específico desse podcast. E além disso, um canal de cortes nosso também, para quem a galera quiser ver os melhores momentos. Então, já vão procurando aí no. Galera que tá moderando aí, coloque os links aí pra galera já ir procurando, se inscrevendo lá no canal do Mitando. Quando é pra gente poder migrar em breve pra lá, quando tiver um públicozinho legal. E pro de cortes também, né? Precisa acompanhar também os cortes dos melhores momentos. Diz aí, Nilson. Tem uma pergunta pro senhor. Como o senhor falou, em 2016 eu não pude viajar. E o senhor falou que em 2016 o projeto quase acabou. E eu não sei dessa história. Ninguém sabe aqui. Gente, isso aqui é falando sério, olha. Ninguém até hoje sabe verdadeiramente o que aconteceu nessa história. Ele disse que a gente perguntou, eu vou contar no negócio, mas a gente não sabe. Vai ser surpresa pra gente também, ó. É sério. Então, o que aconteceu aí? Cara, na verdade, talvez eu não tenha contado depois, porque ela talvez fizesse muito mais sentido na época pra mim do que hoje, né, depois de tantos anos. Mas vejam, 2016 ainda foi um ano que deu muito trabalho para organizar o projeto, né? Muito desgaste, mesmo com todo o auxílio da Propag desafogando com a parte logística, mas era muita coisa, era muito experimento que eu tinha que dar conta, era muita coisa que podia dar errado, a gente tinha que tomar cuidado para não dar e tal. Então era bem cansativo, bem desgastante. E a gente fez aquele evento todo, cara, foi bonito de fazer, todo mundo trabalhou bem, a galera toda integrada, a gente foi visitar a Fab Lab lá em Brasília, Bruno e Gabriel com a gente lá, ajudando a divulgar, as escolas recebendo a gente, foi bonito. Mas teve uns atritos entre umas figuras raras que eu não vou contar aqui, dizer os nomes aqui, mas teve uns atritos aí de bastidores, de 2 alunos que estavam no mesmo quarto, e que eram amigos, mas diz a história, né? Você quer conhecer a pessoa, faça uma viagem, ou vá morar junto, né? Então, ele bem sabe, né? Depois de 12 anos morando comigo, aí já casados, a gente já sabe quem é. Agora dá pra saber quem eu sou eu mesmo. Mas assim, nessa história desse atrito, as brincadeiras acabaram extrapolando um pouquinho aí no limite, em termos de um irritar o outro, provocar o outro e tal. E eu tive que intervir. Eu tive que ir lá no quarto, nada de risco de se machucar, nada disso, mas irritar mesmo o outro. E não era esse clima que a gente queria. Eu fui no quarto tentar apaziguar os dois, e os dois estavam discutindo. E aí um deles falou algumas coisas lá em relação ao projeto, praticamente menosprezando, jogando no lixo, né? Como se fosse uma porcaria, que ele perdeu o tempo e o dinheiro dele viajando, isso aqui e tal. E falou umas coisas bem desanimadoras, digamos. E eu já estava extremamente cansado, muito cansado fisicamente, porque quem viaja hoje em dia eu durmo ainda, né? Porque hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, né? A galera veterana aí com vocês que me ajudam muito na viagem. Mas até 2016 eu ainda não tinha uma equipe tão bem formada. Eu estava pela primeira vez tendo coordenadores que eram novos, né? Com 12, 13 anos sendo coordenador. Então eu ainda me desgastava fisicamente muito durante dias, não dormia praticamente nada e tal. Então eu tava muito cansado, muito desgastado fisicamente. E aí o cara vem e solta uma dessa. Ele falou, menosprezou assim, muito a iniciativa e o projeto e tal. Ele tava de cabeça quente na hora. A raiva dele não era com o projeto, era com um amigo dele lá que tava discutindo os dois. Mas falou, jogou lá na hora. E aí, velho, eu já tava cansado, digo, velho, eu tô fazendo isso aqui tudo por essa gurizada, para eles terem uma experiência diferente, para eles aprenderem coisas para a vida, para eles crescerem, para eles amadurecerem. Para tomar uma dessa na cara agora, no último dia de viagem, e aí na hora, eu já tava cansado, digo, quer saber de uma, eu vou pro meu quarto, vou dormir, e amanhã a gente volta, já tá acabando mesmo. E aí fui pro quarto, fui deitar, fui dormir. Só que vocês tinham preparado meio que uma surpresa lá na cerimônia de encerramento, uma homenagem para mim e tal. Dona Ivone tava lá com as medalhas para entregar. E eu fui pro quarto. Aí Eide foi atrás de mim e foi conversar comigo e disse, rapaz, vamos lá, os meninos fizeram para você, tarará. Aí eu subi. E aí falei com a galera, me despedi e tal. Mas eu tinha tomado uma decisão de não tomar uma decisão. Na verdade, assim, eu tinha decidido que eu não ia bater o martelo sobre o que fazer do projeto de cabeça quente. Eu não queria tomar uma decisão passional, né? Um negócio muito de sentimento. Então eu digo, vou esperar esfriar a cabeça para decidir o que eu vou fazer. Hoje, se fosse para decidir agora, essa seria a última viagem, porque eu estou me desgastando muito para, no final das contas, estar tendo que ouvir esse tipo de coisa. E aí, mas eu disse, eu não vou terminar sem pensar um pouco, sem parar para refletir, sem esfriar a cabeça e tal.
E aí na hora da cerimônia de encerramento lá, o figura rara tava do meu lado, assim, né? E ele chorou muito, se arrependeu bastante, chorou bastante. Eu fui lá, abracei ele. Eu não tinha nenhum problema com ele. Eu acho que ele, na hora, tava nervoso, desabafou, e é uma criança. Eu tava com uns 12, 13 anos na época. Mas me preocupou que aquilo ali refletisse o sentimento de outros também, né? De repente chegar no final e dizer, pô, fiz isso tudo, mas só fiz trabalhar, não valeu a pena. Então, eu, eu decidi refletir. E decidi fazer mais um ano para descobrir se era isso mesmo que eu queria continuar fazendo. Então, 2017 meio que foi a prova de fogo disso. Só que 2017, de fato, foi tão desgastante quanto, e que a galera, eu senti que a galera não tá achando que vale a pena, então acaba aí. Então, não acabei em 2016, mas 2017 eu fui com um teste de fogo, né? Só que aí em 2016, 2017 aconteceu uma coisa diferente, porque primeiro a gente mudou de lugar, Gabriel, né? Gabriel convidou a gente para levar para Itajaí, e lá em Itajaí a Secretaria de Educação abraçou a ideia, na época Paulinha, que era uma da Secretaria de Educação, depois André, que até hoje é parceiro da gente aí, eles abraçaram a ideia, deram todo o suporte para a gente aí para as coisas acontecerem. Seu Adilson lá do Vovozena, né, do restaurante lá também abriu um espaço muito bom para a gente lá para fazer tudo que precisava, no restaurante Vovozena. Então a gente foi muito bem recebido. E além disso, um diferencial dentro da equipe é que dessa vez eu tinha os alunos que estavam indo pela primeira vez, os coordenadores, que eram os alunos de 2016 ou 2015, que tinham sido coordenadores de 2016, perdão, os coordenadores que eram os alunos de 2016 estavam indo pela segunda vez, em 2017, e eu tinha agora pela primeira vez chefes de projetos, né, que é a galera que tinha viajado em 2015, 2016 e estava em 2017 também. 1000%, né? O hotel recebeu muito bem a gente lá. Como eu disse, o Atuzzi, que é a gerente lá, me deu uma força muito grande para que as coisas acontecessem. Foi muito mais organizado, muito mais tranquilo, eu respirei muito mais. O trabalho que eu tive foi mais de consertar os experimentos com os meninos ali, né? Sentar para deixar tudo pronto para poder apresentar. Foi a primeira vez que a gente incluiu um dia de lazer, né? A gente foi para Beto Carreiro lá e tal. E funcionou bem pra caramba também, tudo certinho lá. Então 2017 acabou me convencendo a continuar, né? A logística foi totalmente diferente. Brasília a gente foi muito bem recebido, mas a gente não tinha, talvez por ser uma cidade muito maior ali, é um distrito, né? Não é só uma cidade ali, é a capital do país e tal, tem muito mais coisas para se resolver, digamos assim. Lá em Itajaí a gente tinha a Secretaria da Educação do lado da gente, então eles deram todo Sim, esse sim. suporte, acompanharam a gente e tal. As diretoras das escolas também acompanharam a gente, então foi diferente, né? Foi uma organização diferente. E aí eu acabei me convencendo a continuar aí com a ideia Ainda bem, né? e É, prosseguir. Projeto, mas todo assim, mundo gosta do esse projeto. negócio aí do desgaste que você está citando, realmente é colocar na balança, né? Porque em 2016, os coordenadores que não puderam ir, porque estavam entrando na faculdade e tudo, muitos deles, né, escolheram um curso com a influência do que viveram dentro do projeto, né? Ligados à tecnologia, ligados à ciência, essa questão de a gente, né, democratizar e levar para outras pessoas é uma coisa muito importante. Então, é realmente ver o custo-benefício, digamos assim, colocar na balança. Eu acho que você teve que fazer isso e ver mesmo de uma certa forma, claro, é um desgaste quando a gente está no projeto, só que é um desgaste para a gente aprendendo novas coisas, sabe? A gente recebendo um conhecimento novo e explodindo os nossos. Verdade. Concordo. Sim, sim, é. Como eu falei, eu não queria tomar uma decisão emocional, né? Eu queria que fosse uma coisa racional. Se eu chegasse a uma conclusão de, ó, realmente, a relação custo-benefício aqui não tá muito boa, então eu encerrava. Mas que fosse assim, parando para pensar, para analisar, não fosse uma decisão só porque eu tô sentindo que tem que fazer, entendeu? Então, acabou dando certo. A gente tem, de Frio e fato, muitas histórias calculista. aí. Então. A gente tem muitas histórias bonitas nesse projeto que eu não queria que de fato morresse. Você falou aí acho que foi a Natália que falou, né, que tem muitas histórias com comida. Foi em É, 2016, quando a gente percebeu lá que muito da comida que a gente tinha recebido era acabar sendo desperdiçada, e a gente doou quentinhas que a gente tinha lá, né, para moradores de rua, pessoas que estavam trabalhando na rua, em obras públicas, flanelinhas e tal. Esse ato dos meninos saírem para entregar
para não desperdiçar comida. Sem pra mim marcou nojo, muito sem nada do também. tipo. Todo mundo foi lá, entregou, foi uma Todo coisa mundo muito foi bonita. lá É. e sim, com muita humildade, porque às vezes a galera, até para dar, às vezes é orgulhoso, né? Chega lá se achando melhor, né? Não, foi lá com muita tranquilidade. E melhor ainda, essa iniciativa ter partido de um aluno, né? Que foi Danilo. Ele percebeu que a gente tinha recebido muita comida que ia acabar sobrando e que ninguém ia comer. E a gente organizou as quentinhas para poder entregar para essa comida não se perder, né? Se eu não me engano, só para vocês terem uma ideia, em 2016 acho que foram 28 quentinhas que iam pro lixo. Imagina a quantidade de comida que ia, né? E a galera saiu entregando e foi muito bom. Porque o restaurante que a gente comeu lá em 2016, o Vechado Brasil, né? Brasil Vechado, eles davam comida, uma quantidade muito boa de comida, né? Mais do que a gente conseguia comer na época. Então acabou dando certinho isso aí. É uma coisa importante aí, esse ponto de a inovação dentro do nosso projeto, que a gente incentiva a liderança, as pessoas a pensarem fora da caixa, e isso também leva a uma solidariedade, sabe? Para a gente criar algo novo, a gente também tem que pensar no próximo, ter empatia, porque as coisas que a gente cria não é para a gente cria para os outros. Então, isso também reflete nessas outras coisas que a gente faz dentro do projeto, como essa questão da Exatamente. comida, como fazer a limpeza, né, do local que a gente usa. Então, Sim, realmente exatamente. Exatamente. Esse é um ponto crucial do projeto, né? Você poder é, formar nessa galera, criar, condicionar, na verdade, né? A galera se acostumar que você precisa ajudar os outros, né? Não é só pensar em si mesmo, né? Então vocês meio que estão crescendo dentro desse ambiente, de pensar no próximo, de ajudar o próximo. Em breve vocês vão ter condições aí de fazer uma diferença na sociedade, talvez com condição financeira melhor do que muita gente, e vocês vão ter a oportunidade de ajudar pessoas, seja com conhecimento, seja até financeiramente mesmo, com alguma instituição, algo do tipo. Então é muito nisso aí que a gente pensa também, né? Natália falou que a maioria dos alunos que saíram do coordenador em 2015 e 2016 foram influenciados pelo projeto, e foi. Tanto que eu entrei em engenharia eletrônica, Maia Priori em engenharia civil, Leonardo em engenharia civil. Só que o projeto não influencia só para o lado de exatas, né? Tanto que Natasha, que quase uma coordenadora de 2015, viajou, ela foi em medicina hoje na Universidade Federal de Sergipe. Então, o projeto é muito mais do que criar experimentos. Acho que guia cidadão. Então, justamente, na verdade assim, eu ia comentar isso no começo, é porque aqui eu tô meio cercado da galera de exatas, né? Hélio, engenharia eletrônica, Nilson, engenharia eletrônica, Nath vai seguir para engenharia de computação, é isso, Nath? Ou ciência isso. da computação, coisa assim, né? Então, Uhum. assim, mas a minha proposta nunca foi que vocês fizessem exatas necessariamente. Vocês vão descobrir o que vocês gostam, vocês vão descobrir qual é a área que vocês têm habilidade, mas que dentro dessa área que vocês vão trabalhar, independente qual seja essa área, vocês vão precisar das coisas que vocês aprenderam no projeto. Sim. Solucionar problemas, trabalhar em equipe, ajudar as pessoas, certo? Tudo isso aí tem muito a ver. Na conversa que a gente teve ontem com Natália Pascal, que é uma engenheira americana, ela está falando justamente disso, que talvez um dos pontos mais importantes aí do trabalho dela seja saber lidar com pessoas. Então Exato. vocês aprendem Independência. isso. Ela é engenheira mecânica. A pessoa que é engenheira mecânica trabalha com projetos de engenharia, dizer que a parte mais importante, mais desafiadora é lidar com pessoas. É porque é isso mesmo, gente. Saber lidar com pessoas não é fácil, não. E você saber abrir mão quando tem que abrir mão, saber negociar quando tem que negociar, saber demonstrar seu argumento quando tem que demonstrar seu argumento, isso demanda habilidade. Então, assim, eu acho que é muito isso. Nath hoje é a nossa digital influencer. A gente É. tem aí alunos que vão para a área de humanas. Tem uma Luana da vida que vive ganhando medalha em Olimpíada de Exata, mas diz que é de humanas. Então, É. eu não estou preocupado se vocês vão seguir carreira necessariamente dele. É claro que no final das contas muita gente segue para as exatas, né? Para as engenharias e tal. Mas não é essa a minha preocupação. A preocupação é que vocês descubram o que vocês querem e que sejam bons profissionais na área que vocês escolheram. E independente de qual área, eles vão precisar dessas habilidades que vocês aprendem aí, né, nesse processo. E citando assim, Luana, que só ganhou medalha da Olimpíada em exatas, mas diz que é de humanas, é uma coisa importante, porque, assim, pro lado das meninas que eu falo, porque eu mesma eu nunca pensei na possibilidade, né, de que eu poderia entrar em algo ligado a exatas. Na minha cabeça não passava isso, eu realmente pensava que ou eu seguia para humanas, ou eu seguia para
biológicas, né, natureza, e exatas nunca passava, porque é um ideal que a gente ainda tem, né, muito engessado na nossa sociedade. E aí a gente pode falar um pouco sobre isso também. Então, uma coisa que eu sempre busco dentro do projeto é que para mim, todos são iguais. Isso. Então, eu dou puxão de orelha em todo mundo do mesmo jeito, eu estimulo todo mundo do mesmo jeito, e isso independe se é menino, se é menina. Então, essa ideia de que ciência e tecnologia é só para meninos, não condiz muito, né? A exatas é só para meninos, não tem nada a ver. As meninas que se interessam por exatas podem seguir sim para as exatas, ao mesmo jeito que as meninas que não se interessam por exatas vão seguir para outras áreas. Então, a gente acho que falta muito desse olhar feminino também nas engenharias e tal, porque é um ponto de vista de mundo diferente, uma visão diferente. Então, quanto mais visões diferentes a gente tiver dentro de uma equipe, mais chance de solucionar um problema, porque essa é a Sim, premissa. Se você tem uma pessoa que só tem uma experiência de vida, só tem uma chance de solucionar. Mas se você tem várias pessoas que vivenciaram coisas diferentes, têm habilidades diferentes, têm bagagens diferentes, vocês têm caminhos diferentes para seguir para solucionar o mesmo problema. Então essa é a ideia. A gente tem meninos, tem meninas, tem meninos de idades diferentes, tem meninos e meninas de realidades diferentes, condições financeiras diferentes, de escolas diferentes, e todos trabalhando dentro da mesma equipe, com a mesma perspectiva, sem essa limitação de que um pode, o outro não pode, certo? Respeitando naturalmente as características da idade, respeitando as características emocionais de cada um. Não adianta eu pegar um guri de 11 anos e exigir a maturidade de um de 20, isso não vai funcionar, né? Então tem que respeitar toda a realidade da pessoa. Mas respeitando essas particularidades, eles conseguem sim, dentro das suas habilidades, desenvolver ao máximo aquilo que eles não têm tanta habilidade e o mais longe possível naquilo que é a habilidade principal deles. Isso. Ele, pegando o gancho que o senhor falou de meninas no projeto, queria que o senhor comentasse um pouco sobre a inclusão de uma aluna da escola pública no projeto em 2017 e como foi todo o processo, como o senhor pensou nisso. Queria que o senhor comentasse um pouco. Então, eu já tinha muita vontade de levar alunos de escolas públicas na viagem, né? E só que até então, até 2017, não era muito uma realidade ainda. Aí em 2017 eu combinei com o diretor de um colégio, de uma escola pública daqui do Colégio João Alves, combinei com ele da gente ir fazer uma palestra lá, uns 40 minutos, e disse, ó, eu vou selecionar do público ali alguém para levar. E aí a gente escolheu selecionar uma menina justamente por isso, porque como a Natália falou, muitas vezes as meninas ainda acham que não é para elas, entendeu? Tecnologia não é para elas, então a gente queria meio que quebrar isso aí e dar uma oportunidade para uma menina poder participar. Além disso, nessa faixa etária de vocês aí, vocês mais não, Nilson, você e ela já estão coroas aí, mas na adolescência ali, existe uma tendência das meninas serem mais maduras também, de serem mais focadas e tal. O homem normalmente demora mais a amadurecer, né? O homem entrando em furacão de areia, imagine. meio brocão até mais velho, né? Até virar gente demora mais. Então, assim, a gente foi lá, eu fui lá na palestra e aí comecei a apresentar e comecei a observar o público, né? Como a reação de cada um e tal. E no meio da palestra tinha uma menina lá, 3 meninas, na verdade, do lado direito lá que estavam prestando atenção. E uma delas, o olho chega brilhava, né? Porque a palestra era sobre como ser aluno de escola pública e alcançar os objetivos. E eu contando minha história e tal. E no final, essa menina que estava com o olho brilhando, ela veio me agradecer pela palestra. Aí eu disse, não, é essa daqui, vai ser ela que eu vou levar. Mas eu não sabia nome, não sabia quem era, não sabia história, não sabia nada. Para descobrir quem era, o diretor tinha batido umas fotos da plateia, aí eu dei um zoom, printei ela assim, mandei pro diretor, disse, ó, essa aqui, descubra quem é. A gente não tinha nem dinheiro, na verdade, para levar ela na época. Tanto é que eu demorei uns 2 ou 3 meses para entrar em contato com ela até a gente conseguir patrocínio, apoio e tal, para conseguir levar. E foi Bianca, né? Então a gente levou Bianca lá em 2017 na viagem. Bianca é uma pessoa fantástica. A gente descobriu depois a história dela, a luta dela é para estudar, para conseguir se qualificar. E ela tanto conquistou todo mundo que ela foi escolhida como aluna novata destaque em 2017, né? Ganhou o troféu em 2017 pela empatia dela, pelo sorriso dela. Ela estava o tempo todo feliz, sempre alegre, sempre tentando ajudar todo mundo. Então, acho que fez uma diferença muito grande, é isso aí. Bianca tocou cada um de nós mesmo, realmente. Sim, sim. Foi fantástico. E aí,
a gente decidiu que seria fixo isso aí, né? A gente ia fazer isso aí todo ano. Aí em 2018 eu pedi a indicação ao professor Everton Ricardo, grande amigo e irmão meu aí, que é professor de física do Colégio Ateneu, e ele me indicou Íris. Eu disse a ele, Everton, eu não quero aquele aluno que tem mais destaque, né? Que tem uns alunos aí que sempre brilham, sabe, chamam atenção e tal. Eles não querem isso aí, eu quero alguém que seja esforçado, que tenha um potencial e que esteja precisando de uma oportunidade. E ele me indicou Íris e foi a indicação perfeita, porque Íris é uma menina extremamente esforçada, extremamente comprometida e tal. E ela foi na viagem em 2018 com a gente, chora, eu gosto de chorar um bocado dela, né? Aí viajou com a gente em 2018, trabalhou ao longo do ano, tanto o Íris quanto o Bianca trabalharam ao longo do ano no projeto com a gente, indo para uma das escolas para poder fazer o projeto e tal, viajaram, e tanto o Íris quanto o Bianca, a gente no retorno, a gente lutou aí para conseguir apoio, para elas continuarem se preparando para o Enem, né? Então em 2018, né, quando a gente voltou da viagem de 2017, o Colégio de Salvador deu aí uma bolsa para Bianca, para que ela fizesse assistente lá para se preparar para o Enem. Ela passou em segundo lugar em biologia e ela está se preparando para tentar medicina agora. E Íris, quando a gente retornou, os pais de uma das alunas, eu vou citar o nome porque todo mundo acabou descobrindo depois no meio do caminho, eles não queriam que ninguém soubesse não, mas Luiz Cláudio e Xana, né, os pais de Luana, eles financiaram, a princípio, sem ela saber, um curso preparatório para Íris. E Íris deu um salto absurdo de preparação aí, de um nível que ela não entraria nunca na universidade, para se tornar a primeira colocada na categoria dela lá, a primeira colocada em engenharia mecânica. Então, mas ela ralou, passou o ano se esforçando, saía da escola e andando até o curso, estudava, voltava tarde de noite. No ponto de ônibus. Pronto, então. Correria grande, mas ela conseguiu, né? Deu gás aí, conseguiu. E é um motivo de muita felicidade. E aí em 2019, para a viagem de 2019, a gente decidiu fazer uma coisa diferente. Eu peguei Bianca, que foi 2017, Íris, que foi 2018, Nilson e Gabriel, que é um professor que entrou o ano passado no projeto, e levei Mantenha eles o padrão. Levei eles 4 para Itabi, para a gente selecionar mais uma menina para a viagem, né, de 2019. E eu queria o olhar deles, né, porque eu pedi para a escola indicar 5 pessoas para a gente analisar, que a gente não conhecia, mas eu queria que eu fui dar uma palestra também, queria que durante a palestra eles prestassem atenção e vissem pessoas na palestra que potencialmente poderiam estar nessa seleção. Fosse um olhar além do destaque natural que as meninas já tinham por serem percebidas pela escola, né? E aí, nessa brincadeira aí, o colégio indicou 5 meninas e os meninos, a galera que eu levei, Nilson inclusive ajudou nisso, né? Viram mais 2 ali na plateia, a gente selecionou, e com as 7 ele fez algumas dinâmicas lá com a diretora, com os alunos e tal. E no final a gente escolheu 2, a gente não conseguiu escolher só uma, a gente escolheu 2, que foi Josi e Gabi, né? Meninas fantásticas também, viajaram com a gente em 2019. Infelizmente agora em 2020 a pandemia acabou limitando um pouco o contato, porque elas estão mais afastadas, estão lá no interior, mas também foram meninas assim excepcionais. E a gente conseguiu esse objetivo aí, né, de fazer uma coisa diferente. A gente fechou esse ciclo aí entre 2013 e 2019, tendo alcançado muitos objetivos, né, desde de levar a ciência e tecnologia para essas escolas públicas. Hoje a gente tem um monte de forma de popularizar a ciência e tecnologia, né? Tem canais aí como o Nerdologia, o próprio Castanhari, que montou dentro do canal dele algumas séries, e até agora na Netflix também. Tem o Manual do Mundo, tem o Peixe Babel, que é de Camila Laranjeira. Tem uma galera que está produzindo conteúdos de muita qualidade, Pirula e tal. Então, construindo, cientificamente falando, projetos de muita qualidade. Mas a gente teve a ideia de fazer isso em loco, né? A gente ir para lá e montar a feira de ciências, para no mínimo a gente despertar nos alunos, né? E a outra coisa que a gente conseguiu a partir de 2017 foi assim: em 2017 a gente deu treinamento para os professores, né? Em 2018 a gente deu treinamento do OKids, e em 2019 os alunos das escolas municipais estavam já apresentando com a gente os experimentos deles. Sim. Então foi outra conquista muito grande pra gente. Isso é muito... alcançar esse objetivo aí. O meu iluminador já tá apagando de novo, vamos trocar. Isso aí do projeto foi muito... É muito bonito, sabe? Porque a gente entrou lá nas escolas, e eles tinham feito os projetos dele, com os materiais dele, e era sempre assim: olha aqui o que a gente fez. Não era questão de competição nem nada do tipo, mas pra mostrar que eles se interessaram em fazer aquilo. Então a gente disse: poxa,
Tá dando certo. Sim. Foi no outro ano, quem tinha ido foi aquela escola Aníbal César, né? E aí o pessoal fez lá aquela apresentação, fizeram um stand dele lá e colocaram muito, muito interessante isso. Eu gosto muito disso. Então, essa talvez seja uma das partes mais legais, né? É você conseguir alcançar essa galera sem o pressuposto aí de estar ensinando, mas você está ali trocando informações com eles e você vê resultados, né? Vê a coisa acontecendo aí. Então é muito legal. Eu tava lembrando aquele, o senhor falou do processo de seleção das meninas, e eu acho que pra mim foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Porque a gente tava lá olhando as meninas, não conhecia ninguém em outra cidade, aí todo mundo foi unânime e disse, aquela menina ali. Aí você olhou pra mim e disse, Nilson, eu quero mais uma. Aí só que tipo, eu já tava observando algumas pessoas. Aí tanto que eu fiz um negócio só pra observar. Eu fui lá no experimento, dei uma futucada e fiquei olhando pra ver quem tava observando pra mim. E eu percebi que era a mesma menina que eu tava observando. E foi incrível, né? Que eu só disse, Nilson, escolha uma. Aí eu disse, aquela lá no fundo. Aí elas ficaram se olhando, sério, você. E foi tão incrível isso que as duas pessoas que nós escolhemos foram selecionadas pela dinâmica. Exatamente, ele fez uma dinâmica de trabalho em equipe lá e tal, e elas acabaram se destacando. E as 5 que tinham sido indicadas pelo colégio, meninas assim, excepcionais também, mas a gente entendeu que o perfil que a gente procurava estava naquelas duas ali, e de quem precisava de oportunidade, e que tinha um potencial, mas precisava de oportunidade, né? Então, pra gente foi muito satisfatório ver no final o resultado aí desse como aconteceu, né? Olha, só lembrando aí pra galera, no lado de Nilson aí tem um QR Code, né? Tá aqui, Nilson, desse lado, do outro. É, Do outro. peraí. Isso. Tem um QR Code aí, pessoal, Aqui. que é da Propagtu, né? Nossa, bem mais que parceira, nossa. Tá aí com a gente, nossa família também. Que vocês escaneiam esse QR Code aí, que vocês vão pra um grupo do WhatsApp. Não é isso ali? Isso, exatamente, para vocês receberem informações aí sobre viagens e tal. Esse ano foi um ano muito estressante, assim, as coisas estão começando a se normalizar, sempre naturalmente, tendo todo o cuidado e tudo mais, certo? E aí a Propagto está apresentando algumas propostas aí, algumas para o ano que vem, a gente se organizando, a coisa que eu faço para viajar com o Eide, né? Eu começo antes, a me organizar bem antes, e aí a gente vai se organizando até chegar o dia da viagem tranquilo, dá para aproveitar bastante. Falamos em 2018. De alguma história assim Na emocionante. verdade, a gente já foi A gente já tá em 2019, a gente já falou das meninas, já passou, já quebrou isso aí. A gente já pulou e foi, né? E esse ano, o que a Feira de Santana tá fazendo? Esse ano. Então, Esse gente, ano, esse ano a gente teve um desafio maior, né? Porque esse ano a gente não tinha possibilidade de viajar. E eu vou ser sincero com vocês, esse ano eu imaginei. Primeiro, eu não tinha ideia de que ia durar tanto, achei até que daria pra gente fazer um evento grande aqui esse ano e tal. Mas depois, quando o bicho começou a pegar, eu comecei a ver que não ia dar e não sabia muito o que fazer. Foi quando eu e Nilson apresentamos o projeto lá para Rion Lee, né, que é um parceiro nosso lá do MIT, um cara muito gente fina, professor lá do MIT, ele trabalha com inovação social e tal, design de inovação social, e aí a gente apresentou para ele o projeto, ele gostou, ele disse, tem um amigo meu lá do Japão, chamado Yonjo, que tá fazendo uma coisa parecida lá. E aí me colocou em contato com esse cara. E onde eu disse, rapaz, eu tenho um amigo que tá na Inglaterra, que é meu parceiro também. Aí a gente marcou um encontro para conversar com os alunos. Eles dois participaram lá com a gente. Inclusive, Nath fez uma postagem essa semana, Nath, no Insta, falando sobre isso. sim. E aí, vão lá no Insta. Isso, se itinerante, Twitter, Instagram, puxar pra todo lugar. TikTok, a gente criou o TikTok. Tem tudo. Tem Twitter, tem Facebook, tem YouTube, tem Instagram, tem TikTok. Tem site roxo. Tem um site roxo que a gente não pode falar o nome, mas que tá ficando famoso. Tem uma mensagem agora. subliminar aqui no cantinho, ó. Quem aqui vê, ó, bem aqui em cima. Então, o que acontece? A gente fez a reunião, deu muito certo. E aí eu comecei a tentar entrar em contato com a galera. Aí eu mandei uma mensagem para uma youtuber da Índia,
que tem um canal sobre aprendizagem criativa. Na verdade, ela tem um canal que ensina jovens e ajuda a se preparar para entrar na universidade. E aí é massa, no cara tomando Essa água, caneca aí é massa. Eu tenho uma dúvida aí. Essa Vocês fizeram essa oficial. reunião pelo Meet. Oi? Caneca oficial aqui do projeto. Vai ter que fazer uma pra gente Tem que também. ter pra... Tem que Foi um ter... presente de Gabriel, o professor Gabriel, que me deu de aniversário aí esse ano. Ah, tá. A ideia é boa, viu? Eu gostaria. Nath. Como é que foi, assim? Foi pelo Meet mesmo? A reunião? Então foi. A reunião com o pessoal lá do MIT do Japão foi pelo Meet. Foi a primeira reunião que a gente fez. Aí logo depois eu mandei essa mensagem para a youtuber da Índia, né? O nome dela é Kriti Sharma. E aí eu entrei em contato com ela. Ela ficou meio desconfiada no começo. Disse, rapaz, esse cara tá com o Brasil entrando em contato comigo, o que é que tem a ver? Tá? Ela ligou para mim, eu mandei um número, ela ligou, perguntando que história era essa. Tá? Eu expliquei o que era. Ela foi e conversou com os meninos. E quando conversou, gostou também do projeto. A gente começou a fazer. Já vai mais de 20 reuniões aí, né? A galera da NASA aí participando. Kátia, Sérgio Sandoval. A galera da Boeing participando. Então, assim, tem sido muito bom. Uma rede de mulheres aí lá dos Estados Unidos. Muitas delas latinas, né? Que estão lá trabalhando com engenharia e tal, fazendo a diferença, se ajudando e sendo uma motivação também para as meninas aí que querem seguir nessa área das exatas, da engenharia. Então tá sendo bem legal. Ontem, inclusive, a gente fez uma reunião dessa, né? Sim, sim. Foi. Uma hora e meia de papo. Isso, Natália Pascal. Uma hora e meia de papo aí bem legal e funcionou bem. Então esse ano a gente reinventou, né? Criou um novo modelo, com novidades vindo por aí, porque a gente tá na perspectiva, TV ao vivo é osso, né, Nath? A gente tá na perspectiva aí do ano que vem de fazer um evento grande, se possível, assim que as coisas organizarem, né, e tudo estiver seguro para fazer, com gente de fora aí interessada em vir participar com a gente, então fiquem ligados aí, viu? A gente vai ficar falando aí. Esse daqui é o primeiro podcast nosso, ainda vão ter outros, por enquanto tá fixo aqui no canal às sextas-feiras. Mas assim, projeto que a gente tá fazendo recomendo que vocês nos acompanhem no Instagram, no TikTok e no Twitter, que a gente tá divulgando lá. Então tem as reuniões internacionais que a gente tá fazendo. Teve a live que a gente fez semana passada, infelizmente deu um probleminha lá no áudio. A gente tá fazendo uma correção, a gente tá querendo botar aquela live lá com as correções de áudio, a gente vai ver, tá estudando isso aí. Mas assim, a ideia é continuar, tá dando certo. A gente não teve menos de 40 espectadores aqui, muito bom isso. Não teve menos de 40, não sei qual foi o pico. Agradecer aí todo mundo que tá assistindo. E é isso, gente. E semana que vem a gente vai estar com um cara muito especial. Semana que vem eu vou estar aqui ajudando a Natália e Hélio, mas só ajudando, né? O evento é deles dois aí, o podcast é deles dois. E Nilson pega uma folga e vem Jenison aí, né? Que é parceirão meu, coordenador de TI do Colégio CPA. Vem pra cá falar um pouquinho sobre spoilerzinho, né? LGPD e sobre esse momento de pandemia também. E depois a gente vai ter uma sobre K-pop, a galera gosta de K-pop, vai ter uma sobre K-pop também. Aí quem vem é Nilson, eu saio. Então a gente vai ter aí vários temas diferentes. Daí que estão esperando aí Gabriel e Bruno também participarem com a gente aí, vamos falando sobre o YouTube, né? Sim. Vários convidados aí. Voltei aí com o meu canal também, canal do Irritante. Eu tenho um canal, gente, quem quiser. Não recomendo assistir muita coisa lá, mas eu tenho. E a gente vai, quando o Gabriel, Yang e Bruno puderem vir, se eles quiserem vir, a gente vai conversar sobre o YouTube também, as mudanças que ocorreram na plataforma, isso tudo. É um assunto bem legal. Eu me interesso bastante essa parte de algoritmo, esse tipo de coisa. Então, nos acompanhem que vale a pena. É isso, gente. Acho que a gente chegou aí num ponto legal, né? Chegamos a 2020 com perspectivas abertas aí, né? Não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar. Achei legal o formato, aí tava meio preocupado em como é que ia fluir, né? Sim. Tivemos uns problemas técnicos literalmente em cima da hora. Ele é bem coisado comigo, porque ele vai dar certo, calma. E aí, antes de eu ir tomar um banho, eu peguei, deixei assim, entrei com o Nilson, tá certinho, tá tudo certinho, beleza. Quando eu subi, minha câmera não estava funcionando, a câmera do celular, essa daqui é da webcam, já falei do meu notebook. A tela do que tá compartilhando a tela aí não tinha aparecido, tava no outro navegador. Eita, pega. Logo no começo da live deve ter ainda aparecido alguma coisa assim. Mas a gente vai adaptando o nosso formato, a gente já sabe mais ou menos como é aí. E bola pra frente. Foi o primeiro, acho que Sim. bem. Mas assim, a primeira preocupação, o áudio tá bom, né? Ele tava aí, Hélio. Mas o áudio tá ok, sim. Até porque depois a gente vai disponibilizar na plataforma aí de podcast também, isso. Né? O áudio
desse papo aqui, para quem quiser ouvir depois. A gente tá Vai aí, estar o velho. vídeo, gente. O vídeo, a gravação disso aqui vai estar disponível no canal. Ô, moderadores, coloquem o link aí. Vai estar lá disponível no canal do Mitando, né? Que vai ser o canal oficial, não é isso, Hélio? Isso, agora só uma coisinha sobre os links rapidinho. Como o canal foi criado recentemente, não tem nada, não tá aparecendo nas pesquisas, mas não tem problema não, que a gente sim. vai divulgar o link futuramente nas redes, mas não tá aparecendo no Isso. mecanismo de busca do YouTube, infelizmente. Isso. O canal é novo ainda, a gente criou Isso. agora justamente para isso. Esse nosso já tem um tempo que a gente tá usando, mas os novos aí, pra gente organizar, né? Era muito conteúdo Isso. para setorizar aí. Ele é o nosso consultor do YouTube, Nath é de Instagram, então a gente tá organizando direitinho. Eu queria agradecer eu também. acho que agora a gente pode. Quem quiser mandar alguma pergunta aí pra gente responder, pode ir mandando. Matheus mandou uma já. Caraca, E cadê? rápido. Matheus Oliveira botou: Eli, como você aprendeu eletrônica? Cara, na verdade, eu comecei explodindo coisa, né, dentro de casa. E aí depois eu comecei a estudar. Quando eu estudei física, eu entendi muito o conceito de eletrônica, né? A gente estuda física, parte da eletrodinâmica e tal, a gente entende muita coisa. E depois eu comecei a fazer teste, ver muita coisa no YouTube também. E fui descobrindo. Comecei a mexer no Arduino. Tô por aí também, viu? Porque a primeira coisa que eu fiz na minha vida, assim, de ligar, foi botar literalmente... Sabe aqueles pisca-piscas antigos, assim, que é aquela lâmpada que tirava? Liguei numa pilha, acendeu. Achei aquilo ali fenomenal. Fiz o ventilador, aí ele disse, não, peraí, esse moleque tá... Fez um ventilador, peguei um negócio de arame, enrolei. Foi quinto ano, eu peguei, enrolei um motor, assim... Motor de... tá. Aí enrolou o negócio do lá no coisa. E uma história, eu vou contar aqui rapidinho. Acho que dá tempo, né? A gente tá com 1h30, rapidinho a história pra contar. Sobre a máquina de choque, né? A máquina de choque foi um projeto, assim, que sempre chamou atenção, porque é aquele negócio, dá um choque, 2 pilhas, não sei o que, aí junta aquela roda, e aí barulho, essas coisas, a criança sempre gosta. Ele, ó, só faça assim, vem mais pro canto, assim, porque você tá embaixo da caixa do Meet, assim, de mensagem. Tá melhor. Aí, estava com o negócio de mensagem ali, né, que tava ficar bem em cima. Vamos ver aí depois o negócio. Mas aí o negócio da máquina de choque foi basicamente nesse estilo também. Nesse ano eu tinha me programado para fazer uma estação de rádio FM nessas revistas aqui do meu pai, super novas. Essas daqui é braba, ó. Do Instituto Universal Brasileiro, sei lá o que, bem antiga, né? E aqui tá em cruzeiro, inclusive. O preço tá em cruzeiro, olha, fevereiro de 84. Então aí tem essas revistas do meu pai, né? Ninguém aqui existia, ninguém. Só ele. Eu não, nasci em 86, mano. Nem eu. E aí Todo essas... mundo aqui não tinha nascido. Se papai tá vendo isso aí, ele vai ver essa revista, ele vai gostar. E aí eu folheando essas revistas e tal, eu vi lá um negócio de estação de rádio FM. Eu poderia ser o locutor, botava o microfone lá e disse, vou fazer um negócio desse. Comecei a fazer, sendo que as peças que tinham lá no circuito nem existiam mais. Eram uns transistores assim desse tamanho, não existiam mais as peças, eu não consegui fazer. Faltando uma semana pra viagem, eu tava sem projeto. Eu sempre gostava de levar, ele sempre deu essa liberdade de eu poder levar os projetos. E o que é que eu vou fazer? Folhando a revista, tava lá falando sobre transformador. Lá eu com minha sapiência disse, rapaz, então isso quer dizer que se é assim. Se o negócio sair de 110, 220 para 5, 6, quer dizer que se eu botar uma pilha aqui, eu levo um choque de 110. Mais ou menos, né? A máquina de choque dá choque, funciona, mas não é bem assim, né? Tem outras questões por trás. Mas ele conseguiu fazer uma brincadeirinha lá, mexendo com a tensão, né? Amplificando a tensão lá da pilha. E ele ficou com medo na época até de eu não deixar levar, né? Mas achei muito legal a ideia, não tinha perigo nenhum e funcionou com sucesso. Deu tudo certo. Sucesso aí essa máquina de choque, né? A galera faz roda pra tomar choque e tudo mais, é bem legal. É um projeto que saiu assim do nada, é quase como explodindo coisa. E pra testar eu levei um choque também, eu tive que testar. Né? Todo ano tem agora. Tradição. Ele chegou uma mensagem aqui de Lígia Lima. Como a robótica pode ajudar no aprendizado das disciplinas regulares do ensino médio e fundamental? Cara, eu acho assim que não só robótica, mas a cultura maker de forma geral, né? Colocar a mão na massa para construir as coisas ajuda a tornar as coisas com significado, dar um significado para as coisas. Porque às vezes a gente aprende um monte de coisa na escola que parece que não sabe onde aplicar aquilo ali. E aí quando você vai lá e constrói coisas, usa aquele conhecimento para fazer uma coisa que tenha sentido, aquilo ali ajuda muito. No caso da robótica, especificamente a parte de mecânica, de eletrônica, de programação e tal, é bem aplicado, né? Então você aprende, eu vejo um monte de circuito na física, quando eu vou para robótica eu consigo construir aqueles circuitos e ver funcionando, ver para que serve e tal.
Mas se a gente abranger um pouquinho mais para a cultura maker de forma geral, você tem todas as disciplinas aí podendo ser abordadas, não só de forma técnica, mas entendendo, além de se entender o princípio, mas gerando também alguma coisa, produzindo alguma coisa, né? Mas tem que ter esse equilíbrio entre entender o princípio e construir alguma coisa com ele, né? Mas aí, pessoal, Tá comentando, os comentários estão abertos aí, viu? Mandem pergunta aí. Não, Ivone aqui está comentando bem assim, Eli, é gratificante vivenciar seus alunos motivados para aprender e fazer. Massa. Valeu, Dona Ivone. Obrigadão aí pela participação. Dona Ivone tá desde o começo aí, um abraço. Sim, sim. Então, pedra Lá fundamental. Lá em cima teve um comentário de Lucas Feitosa, errar na hora para aprender para a vida. Hashtag eu apoio Nilson. É isso aí. Abraço, Feitosa. Double bíceps. É isso, né, galera? Estamos com 1h42 de transmissão. Foi um tempo bom. O papo aqui renderia mais. Isso. Rendeu direitinho, né? Tem outra pergunta aqui. Vão mandando aí, vão mandando. Para aprender robótica, precisa saber matemática? Galera, matemática é importante para a vida, certo? Independente de qual a área que você vai seguir. Mas você não precisa ser um gênio em nada para aprender robótica. Você pode ter dificuldade em matemática, aprender robótica, pode ter dificuldade em física, aprender robótica. Tem quem sabe até a robótica vai lhe ajudar a superar essa dificuldade, né? Pode ser uma ferramenta para ajudar você a superar essa dificuldade. Melhor podcast do Brasil, mandaram. Muito obrigado, Faraniel. Parceria em breve. Opa, spoiler. Mas... O convidado da próxima semana vai ganhar a caneca. Eu acho que todo mundo aqui tem que ter uma caneca. Eu acho que poderia ter aí um sorteiozinho, alguma coisa, quem sabe. Boa ideia, gente. O Gênesis está aí agora participando com a gente aí, deixando um recadinho, já vi aqui também. Quem sabe aí, vamos mandar fazer uma canecazinha personalizada para os convidados aí, né? Pode ser. Os convidados poderem ter. É uma ótima ideia. Eu mesmo... pessoa. Cara, boa ideia, pode ser a marca... Eita, derrubei até a água aqui. Pode ser a marca do podcast da gente, né? A gente faz uma caneca pro convidado. Exatamente. E aí... É boa ideia, gente, isso aí, viu? Aí, não sei como é que vai fazer quando a galera for de fora, né? Tem que mandar via Sedex aí pra galera, mas... Enrola em jornal aí, tá tudo certo. Tudo certo. Gente, valeu mesmo. Tô querendo essa caneca agora. Essa caneca aí tá todo mundo querendo, o pessoal tá comentando aí. Valeu pelo convite, viu? Vocês estão à frente das mídias sociais aí do projeto, estão fazendo um excelente trabalho. Acho que foi um papo muito legal aqui, de 1h e pouco. Já fiquei, como eu falei, eu tô quase sem luz aqui, mas acho que foi muito... Eu tô com sede, secou minha caneca do copinho aqui. Foi bem esclarecedor, principalmente para quem não conhecia o projeto. Sim, né? sim. Gente, quem não pegou todo, quem quer rever, em breve, lá no canal oficial do Mitano, galera tá mediando aí, bota aí o link de novo, porque já que não dá para achar ainda pesquisando, bota o link aí pro pessoal. Nath vai depois lançar no Instagram lá, né, Nath? Isso, assim que acabar aqui esse podcast, a gente já vai lançar o quanto antes no Twitter e no Instagram o link do canal, porque não tem como, infelizmente, acessar pelo mecanismo de busca, só quando postar alguma coisa. E aí a gente bota lá e se inscrevam que futuramente a gente vai fazer... O corte já vai ter lá, a gente vai botar um corte dessa live aqui, talvez inclusive da sexta-feira passada, é uma boa. E a gente vai fazer também futuramente lá no canal dele. A gente tá só aproveitando aqui porque a gente já tem um públicozinho considerável. Lá nem aparece no mecanismo de busca, então seria complicado. Aproveitando o pessoal que tá nos bastidores aí, o pessoal do Team FSAE, que eu criei sem muitas pretensões e hoje eles são responsáveis por muita coisa no projeto, na questão do marketing, gerenciar as redes do projeto. E o pessoal dos bons da faculdade, eu chamei muita gente hoje, Lígia, minha família que tá todo mundo aqui quieto, não tô escutando um barulho aqui. Tem isso, né? Meus coordenadores de 2015, um abraço. Agradecer a todo mundo, né, que tá participando aí. Esse é o primeiro de muitos. Hoje está marcado o primeiro Mitando FCI, podcast aqui que vai, né? Top. Revolucionário. Eu ainda não vi nada nesse sentido. E a palavra mitando tem o seu duplo sentidozinho, no bom sentido. Mitando de meet. Pegaram? Quem pegou, quem não pegou, não pega. Mas... E semana que vem, convidado muito especial, um cara que tem uma admiração muito grande aí, que é Gênison, vai estar aí participando também. E vamos conversar um assunto sério, né? Sim. Que a gente tá vivendo hoje na educação e sobre legislação aí, sobre
a legislação nova com relação a dados e tudo mais. Ele é um cara que está muito ligado a isso aí. Vamos bater um papo sobre isso. Não conheço o Gênison, vai ser um prazer conhecê-lo. E é aquela coisa, aqui vai... Eu não sei quem é a pessoa, então vai ser melhor ainda, porque aí o negócio vai fluir. Fizeram aí... Vai, diga. Vai ser mais natural, né, a conversa. Vai todo mundo descobrir junto. Porque o assunto que vier lá, não, vamos falar sobre o projeto, a apresentação. A gente sabia pelo menos assim, né, uma linha. Esse daí vai falar sobre LGPD, sobre a questão da educação, tudo isso que tá passando, então vai ser novidade, inclusive para mim. Eu vou aprender muito com isso aí, eu tenho certeza plena e absoluta. Com certeza. É isso, ficamos por É aqui, isso, né? Vamos encerrar? Mandar Mas eu... a gente ensaiou muito como começar, mas não sabe como terminar. Então é isso, vamos encerrar. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo por podcast. aqui. Bye, bye.